Imagina isto para uma prova onde o primeiro dia são 10 km de natação e 145 de ciclismo. O segundo dia, 276 de ciclismo e o terceiro dia, simples, 84 km de corrida. Uma dupla maratona. Isto é o Ultraman e o nosso convidado fez 3. Agora adicionas isto a ser campeão mundial de Jiu-Jitsu e depois falamos daquilo que é ser o verdadeiro atleta. O António Nascimento vai-nos contar os seus segredos, dar os melhores conselhos e explicar-nos porque é que nunca bebeu uma pinga de álcool. Este é o podcast das Dicas do Salgueiro. Epá, António, olha, isto foi das coisas mais bonitas que já me ofereceram, agora a sério. Eu agora até me deixaste sem jeito nenhum, porque eu sinto que não mereço. Não, claro que é isso. Por outro lado, eu entendo simbolicamente, epá, e fiquei mesmo feliz com esta tua ofrenda que tu trouxeste aqui. Epá, e nem sei o que dizer, pá, isto é quase de lagrimina no olho, mas isto é... malta, o António estava-me a dizer que normalmente, obviamente, quem completa o Ultraman, que já vamos ver o que é, muitos de vocês já sabem, não é? Quem completa o Ultraman tem direito a este brinde, que é esta camisola, que só quantas pessoas é que tem no mundo? Dessa de 2014, só 35 atletas. Só 35 atletas é que têm esta camisola no mundo. Epá, eu fiquei naquela, mas eu não mereço isto, porque eu nem correr 10 km consigo. E no entanto, tu disseste, não, mas pelo que tu fazes, divulgar, de sim, pelo incentivo, etc. E eu fiquei super emocionado, epá, e quero-te agradecer do fundo do coração. Eu até pensei se devia tê-la vestida agora para a nossa conversa, mas eu não mereço ainda. Deixa-me, eu acho que isto deve ser mais emoldurado, e se calhar até te vou pedir depois que a assines, que eu acho que isso é capaz de ser uma interessante. Mas vejam a beleza, o esplendor, aqui para esta câmara, olha aqui, olha para este, todas as câmaras, vejam bem. E a partir de agora, já agradeci, mas a partir de agora quem me perguntar, sim, eu estive lá. Não, Bruno Salgueiro, mete aí no Google, não, Bruno Salgueiro, acabei em que lugar? 28º. Bom, vou pôr aqui com todo o cuidado. Então vou dar, Pedro, já agora guarda-me aí, que é para não estar aqui. Guarda-me aí, por favor, emoldura, se faz favor, a ouro, banhado a ouro. Olha, muito obrigado, antes de mais, fiquei mesmo feliz. E diz-me uma coisa já agora, para quem não sabe, o Ultraman é exatamente o quê? Fala-me das distâncias, o que é o Ultraman? O Ultraman, como já tinha conversado, é uma prova de ultradistância de triatlon, que se faz com 10 km de natação, 421 km de bicicleta e 84 de corrida, né? 84 de corrida. São 3 dias de prova. Até amanhã, pessoal, fiquem bem. 3 dias de prova. E no primeiro dia, então vamos destrinçar isso. No primeiro dia é quanto de cada? No primeiro dia fazes 10 km de natação. Despachas logo a natação. E 145 km de bike, né? Tens que fazer em menos de 12 horas para poder passar para o segundo dia, né? Eliminatórios, né? Fucking hell. E é natação em... mar aberto. Mar aberto, open water. Ou no caso, quando foi em Gales, foi no lago. No Havaí foi no mar, né? Ok. O segundo dia... Vou respirar fundo. E agora, o segundo dia? Segundo dia, 276 km de bicicleta. Fantástico. Sim. Tem que acabar em menos de 12 horas com também. Muitos altos e baixos, muitas colinas, sim, não é? Sim, por acaso, muitos mesmo. O País de Gales é brutal, subiu o tempo inteiro. E quando fui para o Havaí fazer os 2 mundiais, né, pensei assim, vai ser tranquilo, né? Porque a gente sobe ao vulcão, né? Vai várias vezes, sobe e desce, é muita altitude também. Não imaginava e sofri bastante. E depois o terceiro dia, então, uma dupla maratona. Uma dupla maratona, 84 km. 84 km. Agora, o que é mais impressionante em ti, já vamos destrinçar isto tudo, vamos falar sobre métodos de treino, tens uma pedagogia muito forte, és uma pessoa que treina pessoas também, e eu acho que isso é, para mim, são as pessoas com que eu mais gosto de conversar. Pessoas que são ou foram atletas, neste momento ainda és, e ao mais alto nível, e já vamos falar sobre isso também, mas que ao mesmo tempo são treinadores e têm o conhecimento teórico e prático. E é com essas pessoas que eu gosto de conversar, porque conseguem chegar aqui e termos então, falarmos de estratégia, de processo, muito mais do que só dizer fui lá e fiz, ou tive alguém que me treinou e então fiz, comia isto porque me diziam para comer,
porque os atletas às vezes ficam sempre um bocadinho mais limitado a nível de opções, dependendo da pessoa. Pois há atletas que são muito apespinetas e estão aqui a falar e pronto, tem muita graça, mas a nível de sumo nem sempre temos muita coisa para extrair. A tua base não é de todo o triatlo. Não, minha base... O que ainda é mais impressionante. Minha base é das lutas, né? Comecei judo com 7 anos e fui atleta durante muitos anos de judo, atleta profissional. Depois comecei no jiu-jitsu quando eu estava parando minha carreira de judo. Comecei jiu-jitsu e por acaso consegui ganhar muitas outras competições também, né? Fui 4 vezes campeão do mundo, campeão sul-brasileiro. Com que idades é mais ou menos que tu estavas nestas leads de competição a ser campeão do mundo? Com 31, 32 por ali. Uau. Então tu foste faixa preta com que idade? Foi de judo, peguei a faixa preta com 18 anos e de jiu-jitsu foi em 2003. 2003. Em 2003. Em 2003. E tu, pronto, nesta fase obviamente, tu vens de onde no Brasil? Eu venho de Florianópolis, Santa Catarina. Okay. Uma ilha, muitas praias. E porquê judo? Porquê judô? Foi os teus pais? Foi uma confusão do meu pai. Uma confusão? Sim, uma grande confusão. Eu já que era outra coisa. Eu era uma criança, um miúdo muito doente, né? Tinha alergia asmática e bronquite, então passava a minha vida no hospital fazendo nebulização e correndo para um lado e para o outro com falta de respiração, né? Então o médico falou para o meu pai que era importante botar na atividade física, só que na ideia do médico seria natação, alguma coisa assim mais nesse nível, né? Meu pai me levou para uma academia de judo, só que ele não esqueceu de perceber que naquela época os tatames de judo eram de palha de arroz, ou seja, tu batia e a poeira levantava muito, né? E eu não podia nem chegar perto de poeira, então primeira aula de judo, pai, isso tem graça. Quase morri, sério. Ai, mãe do céu. Sim. Com 7 aninhos, tipo... Sim, quase morri, passei muito mal mesmo, direto para o hospital, nebulização. Aí meu pai me levou de novo, fui, comecei a fazer um tratamento de bronquite na época ainda experimental e por cargas d'água acabei me enveredando para a área de atleta, né? E consegui desenvolver bastante a nível por causa do judo, né? Da parte física. Né? Então, porquê continuaram? Ou seja, quando o teu pai e a tua mãe, presumo, veem o filho quase a morrer e dizem, ok, então vais voltar no próximo dia. Por acaso, meu pai deve ter conciliado a situação de ter achado que devia ser por causa da atividade física, do correr, mas não associou ao tatame. Não associaram ao tatame, né? Mas que eu estava a pensar, isto é o quê? Isto veio da onde? Ou seja... De facto, depois de apanhar este susto, seria de pensar que é tipo, judo nunca mais, mas não, isso é fantástico, ainda bem que não, já viste? Sim, foi engraçado a história. Que teria sido, podias ter ganho o trauma com o judô e nunca mais fazeres, não é? Já viste? E porquê a transição para o jiu-jitsu mais tarde? O jiu-jitsu foi porque eu cheguei na época que estava no judo já mais velho, né? E já tinha conquistado muitas coisas e dava treino para muitos atletas de judo, né? De jiu-jitsu. Então, eles vinham treinar comigo judô para poder aprender a parte de queda, movimentação. E eu achava engraçado, vocês fazem jiu-jitsu, tudo. E um dia um deles me convidou para ir treinar. Um dos meus alunos, o Thiago Tavares, que foi campeão do UFC também, lutou no UFC, o Thiago Tavares. E o Thiaguinho falou assim, não, vamos lá treinar jiu-jitsu comigo, professor. Aí eu fui e no meu primeiro treino de jiu-jitsu tomei uma chave de pé. Que nem sabia como é que funcionava isso, né? No judô a gente não pode fazer chave de pé, né? E eu peguei as costas do outro aluno, cruzei meus pés, peguei as costas, cruzei os pés e ele me deu uma chave de pé. Fiquei maluco, né? Quase dei um soco nele. E o professor na época... Paulo o Tiago Tavares é este que estamos aqui a ver? O Tiago Tavares é esse aí. Sim. Ele que me levou para fazer a primeira aula de jiu-jitsu. E eu fiquei assim, como que vale chave de pé? E o professor falou assim, Paulo Sérgio, não, Antônio, no jiu-jitsu vale. E aquilo me mordeu já no primeiro dia, foi finalizado, né? Aí comecei... E como... Isto aí as lacunas sim. Apesar do judocas serem inacreditáveis, sim, obviamente são jogos diferentes e quando valer tudo, vale chave de pé, porque como é que foi? Acho que foi o Dean Lister que disse isso, não é? Porque é que havias de ignorar metade do corpo humano, não é? Sim. Aquilo que a malta dizia, acho que era o John Danaher, o treinador estava a dizer, e tal, chaves de pé, isso é chaves de perna, chaves de pé, isso é leg locks, isso é batota. Ele, porque é que havias de ignorar o metade do corpo humano? São uma manopla gigante de técnicas que podes fazer, né?
E tu vingaste e hoje em dia és mestre nas leg locks ou não? Faço algumas. Leve. Eu ainda acho, eu estou há muito pouco tempo no jiu-jitsu e cada vez que me fazem a mim, como sendo faixa branquíssima, mesmo branquíssima, esquálida mesmo, eu fico tipo, isso é batota, pá, não me agarres do pé, isso é batota. Eu ainda não pode, faixa branca ainda não pode. Ainda não pode. Epá, que engraçado. Pois, uma pessoa a ver as limitações de um estilo, e foi muito isso também que levou na altura o Chuck Norris. Eu lembro que o Chuck Norris é uma das pessoas mais, eu acho que mais fantásticas, porque ele está-se um bocado nas tintas para a questão de ser ator e não sei o quê. Não sei se é uma das tuas referências, mas acredito que sim. Sim, na minha época não tem como. Porque o Chuck Norris, epá, nós temos os filmes do gajo em que ele aparece todo tipo, com a fita na cabeça, o Braddock, o Missing in Action e não sei o quê. Mas a verdade é que ele fazia mais os filmes como forma de divulgar não só as artes marciais, ganhar algum dinheiro, como é óbvio. Sim, claro. Mas ao mesmo tempo era muito aquela cena de pá, o que ele quer é aprender. E a primeira vez que ele rolou com um dos Gracie, não me lembro qual é que era, não lembro se era o Rorian Gracie, alguém desse género. Ele experimentou e foi do género, pá, esquece, estes gajos fazem de mim o que quiserem, eu sou artista marcial há 20 anos e este gajo fez de mim o que ele quer. Eu tenho que aprender isto. E essa mente aberta é que é importante, em vez de ser do género, este cabrão bateu-me, da próxima vez bate-lhe eu. Não! Ele fez uma coisa nova que tu nunca tinhas visto na vida. Epá, abre a mente e diz, epá, ensina-me a fazer igual. Sim, porque claramente há aí uma competência técnica que eu ainda não tenho. Portanto, obrigado por mostrares onde é que está a minha limitação. Tu tinhas esse espírito aberto na altura, foi do género, epá, não, este moleque chegou aqui. Não, por acaso foi engraçado, porque como eu não sabia da técnica de valer chave de pé ou chave de joelho na época, no judo a gente não pode fazer, eu assim, caramba, que estranho, cara. Daí o Paulo Sérgio explicou, Antônio, vem treinar com a gente. Comecei, né? Nisso, como eu já era muito competitivo, comecei a lutar os campeonatos de faixa branca, né? Então ganhei muitas competições de faixa branca. Já eram faixa preta de judo, de competição. Começa em faixa branca de jiu-jitsu, tem muito mais ferramentas para poder usar, né? A luta começa em pé, valem 2 pontos. Então tu sair ganhando de 2-0 dá muita diferença, né? Pois. E fala-me dessa altura. Vou-te perguntar a tua idade para as pessoas saberem, já agora, se não for indiscrição. Sou um velhinho de 53 anos. Velhinho, este gajo está melhor que eu. Velhinho de 53. Eu tenho 39 e não tenho metade do teu fitness. Mas diz-me uma coisa. Já agora as pessoas devem saber isto. Tu saíste no transporte no Oriente e vieste até aqui ao Lumiar e eu perguntei, olha, vieste de carro, trouxeste de carro? Eu, não, vi a pé. E o primeiro até fiquei naquela, peraí, ele agora mora no Norte, em Matosinhos. E depois fiquei naquela, será que devo perguntar se ele veio a pé do Norte? Mas tu disseste, não, vim da Gar do Oriente. Eu, ok, 1 hora e tal a pé, apareceu aqui, tudo bem, ok. Mas é isto que é fitness. Para que ser fit se não podes usá-lo, certo? Sim, é ser funcional, né? Ser funcional. Não precisa ser exagerado, mas assim, foi uma caminhada boa, estava vindo de comboio, então foi legal. Pá, já não estavas em Lisboa há algum tempo, se calhar foi dizer, não, bora apanhar um bocadinho de ar, hoje até está um dia bom, apesar de estar frio. Mesmo, sim. E o que eu acho engraçado nisso é que, de facto, para que seres Ultraman se depois no dia-a-dia vais apanhar o Uber para andar, não é? É uma boa, um bocadinho assim, tens que aproveitar. Fala-me de... E eu perguntei a tua idade na onda de saber como é que era naquela altura, quando tu começaste a treinar jiu-jitsu. Os treinos deviam ser mesmo old school, não é? Ou seja, as cenas deviam ser mesmo aqueles primórdios da dureza física, treinos de muitas horas, aquela loucura do jiu-jitsu brasileiro, se calhar um bocadinho nos seus primórdios. Presumo que o Hélio Gracie ainda estaria também muito em voga. Sim. Com o que é que tu começaste a treinar e como é que era comecei os treinos? Comecei a treinar com o Paulo Sérgio, né? Em Florianópolis, lá em Santa Catarina, que era um faixa preta também, que tinha sido faixa preta de judô da Aliança. Comecei na Aliança, minha primeira escola, né? E ele tinha toda uma didática, assim, foi bem interessante por isso, né? Mas os treinos eram realmente bem diferentes de hoje em dia, né? O que é que era diferente? Já agora estou curioso. A parte física, assim, era muito mais burpees, muito mais corrida. Tinha uma brincadeira, um treino que o Paulo Sérgio fazia, que era o Paulo Pereira, que era
1 minuto e 30 de salta, pula a cela, passa por baixo do outro, pula de novo, faz saída de quadril, vem correndo, faz cambalhota de novo. Então aquilo te deixava completamente zonzo, né? Tu fazia aquilo 5 minutos daquilo para ver quem fazia mais tempo. Então nessa situação era bem diferente, né? Hoje em dia a gente trabalha mais com drill, mais movimentação. O pessoal faz a parte física separado, procura fazer a parte física separada do treino específico. Eu diria que 90% deles não fazem, mas pronto, vão todos os dias ao jiu-jitsu. Não sei, pronto, se forem competidores é diferente, mas mesmo competidores já vi muitos não fazem, eles querem rolar o dia todo, não é? Assim, a parte melhor é o rola, né? É o rola, mas a claro. parte física de atletas como tens hoje em dia, que são grandes máquinas, eles fazem mesmo a parte física separado, Claro. né? Com parte de treino de força, mesmo a parte de nível de mobilidade. Então, tudo isso hoje para um atleta de alta competição é muito diferente do que a gente tinha naquela época, né? Tinha academias, como tu falou, que eram mesmo old school, né? Era tempo ruim o tempo inteiro e não tinha como fugir, né? Há assim alguma história que tu te lembres, alguém que tenha apagado alguém a dizer, ai meu Deus, isto foi... Ou havia aquela cena de alguns irem ao dojo dos outros dizer, deixa lá ver quem é que é o teu melhor e lutar com os... Havia essas coisas, olhem por isso. Sim, isso é normal assim da Claro, Florianópolis era mais calminho, ou não? Não, porque assim, o jiu-jitsu sempre teve aquela coisa no começo de cada equipe querer marcar o seu espaço. Exato, né? Então, assim, exato. imagina, era muito difícil tu treinar em outra academia, tu treinar com outras pessoas, né? Era levado a mal, as pessoas ficavam tipo, você não treina com outros, não. Sim, a grande diferença que eu tive na minha história no jiu-jitsu é porque, como eu venho do judo, a gente está acostumado a treinar com outras equipes, né? Com vários outros atletas. Então, eu sempre fui muito bem recebido no meio, assim, treinei várias outras equipes, né? Treinei no ataque duplo, que era outra equipe. Depois fui para a minha equipe, que é a minha equipe de hoje em dia no Brasil, que é a Renan Gracie, do Cláudio Arraes, né? Então, assim, eu sempre consegui conviver com pessoas de outra equipe, absorver o conhecimento de cada um, né? Isso foi muito interessante, mas não era uma realidade, né? Tinha sempre aquelas rixas. É uma fase do jiu-jitsu que foi um pouco assim obscura, né? Pois. Então, e foi mesmo lutas durante imenso tempo, e depois quando é que começaste a enverdar então pelo desporto mais virado para o cardio, para a endurance? Já era uma apetência tua, ou seja, se calhar mesmo no tatami já se notava que a tua mais-valia era o cardio, por exemplo? Sim, é engraçado tocar isso porque eu sempre cuidei muito da minha parte física por causa do meu pai, né? Meu pai sempre me levava para correr, sempre me botou a fazer musculação desde Mas teu pai cedo, era né? desportista? Meu pai era um desportista autodidata, né? Ele construiu uma musculação na garagem de casa para os miúdos da rua treinarem. Uau. Então era diferente, ele levava o pessoal para correr na rua mesmo, fazer corrida, gostava de nadar. Então meu pai era mesmo um autodidata naquela maravilha. época, né? Que maravilha. Então foi muito legal isso. E depois entrei na faculdade de educação física e consegui conciliar toda a parte do meu treino, com a parte teórica, né? Isso foi muito legal, deu uma abertura gigante assim para mim, né? De muito mais valências que eu tinha para poder desenvolver o que eu gostava, né? E o triatlon surgiu, meu pai faleceu e eu fui fazer uma prova de Ironman para homenagear ele, né? Que idade é que tu tinhas quando teu pai faleceu? O primeiro triatlon que eu fiz foi o Ironman no Brasil em 2003. Em 2003, ok. Então todo esse trabalho, ou seja, mesmo durante o jiu-jitsu, mesmo durante os anos de teenager, digamos assim, tu fazias muita musculação já, era uma coisa que já fazia parte, e o cross-training, portanto, o treino, o cruzamento de competências de ginásio, de força, de destreza física, para ajudar então ao teu jiu-jitsu. Sim. Quando tu eras, por exemplo, quando foste campeão mundial de jiu-jitsu, foi de que faixa, já agora? Foi faixa azul, faixa roxa e marrom. Aí, maravilha. Nessas fases, como é que era um dia típico teu? Só para inspirarmos aqui a malta. Ou para nos sentirmos mal? Como eu trabalhava, eu fui... A nível de treino, por exemplo, levantavas-te cedo e ias treinar, ias correr, essas coisas assim. Como é que era? Sim, sempre levantei. Como é que era um dia teu? Eu sempre gostei de treinar cedo a parte física, na parte de corrida. Imagina, eu acordava 5, 6 horas da manhã para fazer o primeiro treino de corrida, né? Mãe do céu. Então, esse era sempre normal, porque meu pai me ensinou a fazer isso, né? Acordar mais cedo, fazer a parte de corrida, que ele gostava de correr cedo. Uau. Depois, trabalhava com educação física, trabalhava com aulas de judo, trabalhava com treinos de preparação física, um treino no meio da manhã de jiu-jitsu específico, à tarde tentava fazer outro que tivesse uma horinha ali para fazer a parte física, o treino funcional, musculação, e depois à noite fazia o treino de jiu-jitsu, né? Uau. Bem, mas uma disciplina incrível desde miúdo. E coisas típicas de teenager, de, sei lá, ir beber uns copos com amigos e não sei o que, era uma coisa que não te passava sequer, ou tiveste os teus anos de rebeldia?
Não, por acaso é uma coisa que eu falo e o pessoal não acredita, eu nunca bebi álcool na vida, né? O quê? Não, nunca bebi álcool, nunca botei uma gota de álcool na Get boca. the fuck? Sério? Juro. Nem cachaça? Não, tá maluco? Nem chope? Não, nunca bebi álcool. Pissarra atrás lá aí uma cachaça. Senão eu não saio daqui hoje. Se não faço um triatlo, um ultraman de cachaça. Não, nunca bebi álcool. Nunca provaste sequer? Nunca provei álcool, sério. Por alguma razão em particular? Não, Havia algum trauma associado a isso? Eu associo algumas coisas, né? Pode ser maluquice na minha Já cabeça. viste a minha cabeça? Para alguém não beber tem que ser trauma. Não, mas assim, ó, é engraçado porque assim, eu associo... Tô brincando, né? Como eu tinha parte da doença da alergia asmática, bronquite, eu tenho uma sim. sensibilidade muito fácil a cheiros, coisas assim, né? Tipo, na época, quando eu era doente ainda, sentia cheiro de gato ou poeira, o que fosse, muito longe, assim. E o álcool sempre foi uma coisa que me fez estranho, assim, que eu sinto o cheiro do álcool, assim, imagina, tô jantando com meus amigos, e o pessoal tá tomando vinho e fala assim, nossa, esse vinho, olha só, olha o aroma. E eu só sinto o cheiro do álcool, assim, imagina, eu consigo sentir o cheiro... É mesmo agressivo, mesmo estranho, agressivo. sabe? Assim. E como tive a educação dos meus pais, né, de não beber quando era pequeno, ou tipo, nunca vais fumar, nunca vais beber, não sei o quê, aquela coisa assim, acho que sempre fui muito disciplinado e acabei enveredando por essa situação. Né? Pá, agora, estou curioso com uma coisa também, porque normalmente a maioria dos miúdos é porque a tua relação com o teu pai era mesmo boa, não é? Porque, sim. Isto porquê? Porquê é que eu estou a perguntar isto? Porque normalmente os miúdos, quando os pais até tentam às vezes fomentar e até talvez por vezes por via da rigidez, eles até acabam por se rebeliar um bocadinho. Mas no teu caso, para tu, qual é que foi o segredo do teu pai ou da vossa relação para tu dares tantos ouvidos? Ou seja, para fazeres exatamente o que ele dizia para tu fazeres? Havia alguma... Eu acho que era a parceria que nós tínhamos, né? Tanto meu pai como a minha mãe, né? Eles sempre foram muito... A gente foi muito ligados, né? Sempre, nós somos muito ligados. Tu tens irmãos? Não. És filho único. Sei. Então eu acho que isso somou muito, né? Uau. Porque eles me explicavam assim, olha, se treinares muito, trabalhares muito, vais conseguir as coisas que tu queres, né? Então assim, mas tens que ser diferenciado. Então eu comecei... Havia muito essa conversa de motivação muito, para a vida, para o muito, futuro. Muito, Uau, muito legal mesmo. E quando eu comecei a mais sério no judo com 15 anos, como eu já estava numa equipe, mesmo a sério, treinando com a equipe de adultos com 15 anos, e depois com 17 anos já entrei na equipe da nossa cidade, só tinha o pessoal mais velho, aquilo foi muito legal, né? Porque assim, tu pensa assim, pô, tem 17 anos e tô aqui com os caras, eu já dou treino, pô, já dou treino pros mais novos que eu, pô, já sou faixa roxa, dando treino pros faixas brancas de judo, né? Então, isso era legal, né? Pois. Tu ias vendo que tudo isso dava frutos, não havia melhor feedback do que ires vendo de facto isso a acontecer à tua frente. Estás ali, pô, estás treinando com 17 anos com a equipe da tua cidade que tem caras que tu fala assim, pô, eu treino com aquele cara, eu treino com aquele ali, caramba, aquele cara é muito bom, eu tô aqui, vamos viajar, vamos pra não sei onde, vamos pra campeonato, e tu tá ali naquela vida, é uma vida muito legal, né? Pois que eu acho que isto às vezes eu agora também sou pai há relativamente pouco tempo e fico na dúvida, obviamente ainda não é a altura para isso na minha vida em particular e na do meu filho, mas há sempre aquela dúvida, porque às vezes nós pais queremos o melhor e queremos tentar instigar que os miúdos façam ou inspirá-los a fazer desporto, mas muitas pessoas não sabem como, ou os miúdos não estão para aí virados ou querem fazer outras coisas, pronto, que até é normal, e eu estava a tentar destrinçar se havia aí alguma ferramenta, e de facto a vossa relação parece-me ter sido o ponto fulcral para tu ouvires o que de facto dizia, porque e nós tivemos agora um podcast onde falámos um bocadinho sobre a parentalidade e a pessoa que aqui teve, o convidado, o Ricardo Pinhão, estava a dizer que de facto sem uma boa relação entre pai e filho, em particular pai, homem e filho, sem uma boa relação, o que tu disseres vai entrar a 100 e sair a 200. Sim. Agora, se houver uma boa relação, se houver uma empatia, se houver uma camaradagem, um companheirismo entre os dois, as coisas entram com muito mais facilidade e os miúdos até diz lá o que é que tens a dizer que eu estou aqui para te ouvir. Sim. E isso é interessante, e então como é que foi o primeiro triatlo? Portanto, tens esse infortúnio de perder o teu pai em 2003 ou 2002, não é? Sim, um pouquinho antes. Porque o triatlo então foi 2003. Porque um triatlo em honra do teu pai foi por causa de... Foi por tudo que ele tinha me passado, né, na parte do desporto, né? E eu tinha ficado um bocado abalado assim, na minha cabeça era desistir de tudo, né, nessa época. Então, alguns amigos falaram assim, estás maluco? Não, tens que fazer uma coisa diferente, tens que homenagear ele de uma forma diferente. E
calhou ser tudo junto, 3 amigos, estavam, o dono da academia que eu trabalhava e mais 2 estavam treinando para fazer o primeiro Ironman deles, né? E eles falam assim, Antônio, vamos fazer um Ironman, vamos te inscrever, tu vais fazer com a gente. Assim, pô, Ironman, não sabia o que era, né? Aí eu falei assim, pô, vou investigar, né? Daí, assim, vocês são loucos, né? Faltava pouco tempo para a prova, né? Faltava pouquíssimo tempo, acho que 3 a 5 meses ali para a prova. E foi aquela loucura, como eu já treinava muito para fazer maratona, já gostava de correr, né? Aí eu assim, pô, natação, cara, nadar 3.800, vou morrer afogado, vai ser muito complicado. Era a tua pior... Sim, era a natação. Natação. Mas daí foi naquela vibe, todo mundo se ajudando, a gente fez uma comunidade em volta daquilo ali, e foi muito engraçado porque a gente fez a prova, né? Eu acabei a prova em 11 horas e 57, dos 4 que a gente fez, fui melhor. Onde é que foi feito o Ironman? Foi em Floripa. Em Floripa. É uma prova muito bonita. Tens que ir lá fazer um dia. Claro. Vou lá assistir. E acabei, e no outro ano fui convidado para ser da equipe profissional da cidade. E daí fiz mais um ano em Floripa, como atleta profissional, aí nesse caso, né? Um velhinho, morrendo na natação. Mas foi isso, foi assim que acabou sendo essa aventura, né? E depois o bichinho começou, né? Porque eu sempre gostei muito de me desafiar, né? Aquela coisa assim, quero fazer um pouquinho mais, pô, como é que é isso? Como é que é essa prova? Será que eu posso melhorar um pouquinho no ciclismo? Será que eu posso melhorar na corrida? Então foi essa situação de começar a fazer várias provas, comecei a fazer provas de duatlon, fiquei vice-campeão brasileiro de duatlon. O duatlon, quais é que são? Bicicleta, corrida, bicicleta e corrida. Ok. As 2 modalidades. Tira então a natação, exato. Então sempre gostei de me desafiar e sempre tive essa mais-valência. Como eu fazia treinos diferenciados, eu sempre tive mais valências físicas, né? E consegui utilizar isso para várias outras coisas, né? Como tu falou assim, vim andando, se eu quiser nadar, eu consigo nadar 10 km, não sou um nadador excelente, mas consigo nadar 10 km. Então, essa coisa de ser funcional pro teu dia a dia, né? Quero fazer uma maratona. Pô, vou treinar, vou fazer a maratona. Sei lá, vou fazer uma prova de montanha. Vou treinar, vou fazer aquela prova de montanha. Tu conseguir fazer várias coisas diferentes, né? Não ficar limitado a alguma coisa assim. É isso que eu penso hoje em dia, né? Então qual é que era o segredo na altura e ainda hoje em dia? Porque hoje em dia, no fundo, tu estás a manter as coisas, continuas a competir em artes marciais, em jiu-jitsu, e continuas, pronto, neste momento não estás a fazer, mas talvez um dia venhas a voltar a fazer um Ultraman ou uma loucura dessas. Sim. Mas principalmente quando estavas a competir, fosse em triatlo, fosse em Ultraman, ou se calhar até podemos começar então com o triatlo primeiro, com Ultraman é triatlo, com o Ironman. Como é que tu dividias os teus treinos de artes marciais e o teu treino de trabalho de resistência, de endurance para ir para o triatlo? O importante disso é, imagina assim, a tua parte física está boa, então assim, a musculação é a base para tudo, né? Como a gente tinha conversado antes, assim, tu tens que ter uma parte muscular boa para aguentar os esforços que tu vais fazer, né? Então, faz uma base não para hipertrofia, no caso, mas para recuperação muscular, para ter força para estar na hora da corrida conseguir correr com qualidade, não estar correndo sempre todo torto, dobrado. Então, tu tens que fazer um programa de treino que tu consigas conciliar tudo. Ou seja, eu tenho jiu-jitsu e tenho triatlon. Pô, vou fazer a corrida de manhã, vou dar um espaço, 6 horas de intervalo, vou fazer um treino de jiu-jitsu, vou fazer meu treino de musculação mais tarde. Então, tu tens que conciliar o teu dia a dia, tua realidade, tua individualidade, com o que tu queres te programar, né? Isso é uma coisa que eu sempre bati na tecla para os meus alunos, né? Eu tenho muitos alunos que já fizeram Ironman, inclusive de Portugal, mais de 30 pessoas, pessoas como Miguel Portela, o Lois Pissarras, a Catarina Portela. Do rugby? Sim. Malta do rugby? Sim, Foram o Lois Pissarra esteve aqui, exatamente. Eles foram meus alunos e eles fizeram o primeiro Ironman treinando comigo, né? Fantástico. E eles eram grandes máquinas do rugby, né? E conseguiram conciliar essa valência física deles para fazer triatlo, para fazer Ironman. Tanto que o Miguel e a Catarina fizeram Ironman em Florianópolis, na minha cidade, né? Foram lá fazer. O Lois fez aqui. E é tu conseguir conciliar individualidades. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Assim, eu fui muito criticado durante um tempo porque alguns atletas profissionais disseram esse cara é maluco, não só quem consegue fazer são os tops. Não é verdade. Um atleta profissional vai para ser campeão. E é um monstro, assim, vai para fazer em 8 horas, 9 horas, que seja. Ele tem a vitória dele, né? A conquista dele. Mas uma pessoa normal também pode fazer. Que passe mais tempo, né? Uhum. Então, pois, e nós não podemos esquecer que aquilo que está primeiro é mesmo a resiliência do corpo. A nossa base, tal como tu dizes, o sistema musculoesquelético tem que estar pronto para aguentar uma coisa. É isso. Se nós damos tudo e tentamos maximizar
por tudo, uma maratona que vamos fazer ou um triatlo, de repente, com o que é que acabamos, não é? Acabamos felizes porque houve ali uma vitória, mas se depois ficarmos todos rebentados para qualquer outra situação que possa vir no futuro, isso não é fitness, isso não é longevidade. E eu vejo muitas pessoas hoje em dia a fazerem quase em jeito de, tal como falámos antes, em jeito de crise de meia-idade, ou seja, o que for, porque querem sair um bocadinho de casa, ou se calhar escapar à mulher e aos filhos, ou se calhar encontrar um novo propósito, um novo projeto, algo que lhes dê pica, que lhes dê tusa, acabam por investir quase como se fosse um vício numa coisa que depois se calhar vai ser mais detrimental a longo prazo, porque da forma como está a ser feita é uma intensidade demasiado grande que não dá para ser consistente com ela a longo prazo. É quase como substituir um vício por outro. Aliás, muitas vezes também há situações de pessoas que tiveram vícios de substâncias e são viciados naquela adrenalina, naquele feeling, que de repente substituem um vício por outro. Neste caso, tenho que ir correr todos os dias, senão não me sinto bem. Epá, há aí qualquer coisa mal. Se tu nunca chegaste a este ponto, ou melhor, nunca chegaste ao ponto de se eu não corro ou se eu não treino hoje vou-me sentir mal. Não. Ou é uma coisa que tens em ti que é de género, sentes mal num dia que não treinas. Não, assim, porque tu tens que saber que isso vai acontecer, tu não vai conseguir treinar todos os dias. Pois. Né? Tu tens que saber que um dia vai acontecer alguma coisa, sei lá, com tua vida pessoal, tua vida profissional, ou tu pode estar doente. Então, assim, tu tens que saber gerir isso para isso não ser uma coisa contra ti. Imagina assim, não consegui treinar, vou ficar frustrado, vou ficar maluco, vou fazer besteira, vou compensar no outro dia. Então, isso é um grande erro, né, que eu falo para meus alunos, né? E para mim também funciona assim. Eu não posso... imagina, faltei o treino hoje, eu tinha que fazer, vamos dizer, 8 km, eu tinha que treinar jiu-jitsu. Não treinei hoje, mas amanhã eu vou compensar, vou fazer o dobro do treino. Ou seja, tu vais só estar te prejudicando. Ou treinar doente, às vezes o pessoal está constipado mal pra caramba, muito constipado, mal, cheio de remédio. Vou treinar. Não está te ajudando, estás com a imunidade baixa, vai te prejudicar, pode causar uma lesão por causa daquilo ali. Tem que saber gerir tudo isso, né? A nossa vida do dia a dia é diferente de um atleta mesmo profissional que às vezes tem que estar competindo doente ou meio lesionado, tá lá lutando, né? Então, é diferente de uma vida de uma pessoa normal, vamos dizer assim, né? Claro. Então, a gente tem que saber ter isso muito em mente para poder fazer essa diferença. E tu, quando tens um aluno, por exemplo, que quer então preparar-se para um triatlo, como é que tu normalmente, assim, obviamente que vai depender da pessoa, e há pessoas que se calhar precisam menos porque sempre tiveram esse acompanhamento muscular, por exemplo, mas uma pessoa normal, digamos assim, que se calhar não treina muito no ginásio e também não faz muitas corridas por aí além, mas agora gostava de ter um objetivo, quantas vezes por semana é que tu dirias a essa pessoa para ir fazer musculação, e que tipo de exercícios ou que tipo de divisão muscular é que tu farias com essas pessoas normalmente? Assim, eu gosto muito que todo mundo que vai treinar comigo, ou seja corrida, ou seja pro triatlo, faça parte de musculação, né? Seja 2 treinos de musculação mesmo específico e um treino funcional, né? Então, hoje em dia eu tenho alguns atletas que estão treinando para fazer o Ironman a primeira vez esse ano, e eles estão treinando 3 vezes musculação, para trabalhar nessa primeira fase a parte muscular, né? Sendo que 2 vezes são mesmo com treino de força e um dia na semana, que geralmente é na quarta-feira, que é o treino funcional, né? O que é o treino funcional? O que é que chama de treino Só funcional? com peso corporal, né? Com pliometrias, com flexões, com mobilidade. Então, nesse sentido, né? Eu gosto muito dessa forma. E depois a parte específica, né? Que eles trabalham às vezes no mesmo dia, pode ser no mesmo dia, mas com separação de 6 horas de um estímulo para o outro, quando eles têm tempo, ou dentro da grade de trabalho deles, né? E faço essa separação. Né? Uau, ok. E qual é que seria tipo a melhor... Imagina que alguém agora pensando, por exemplo, só em corrida, vamos segmentar aqui as coisas. Como é que é a progressão da quilometragem? Imagina que alguém quer ir fazer uma maratona ou algo que sirva a esse propósito, ou uma distância longa. Como é que é a progressão dos quilómetros ao longo do tempo? Obviamente vai depender do tempo que a pessoa tem. Imagina que alguém tem, sei lá, um ano de preparação. Como é que a pessoa pode ir subindo a quilometragem? Como é que uma pessoa vai fazendo a divisão do trabalho de cardio? Tu vais fazendo pequenos testes, né? Tu vais preparar, imagina, ela vai querer fazer uma prova. Vamos dizer que tu fala assim para mim, Antônio, eu quero fazer uma maratona no final do ano de 2024. Então a gente tem, vamos dizer, tem um ano para fazer essa preparação, né? Então tu vais fazendo a primeira parte muscular dela, deixando ela mesmo preparada para aquilo, se ela nunca fez nada, né? E depois tu vais começando a fazer o treino, os microciclos, macrociclos, né? E mesociclos com ela, para fazer com que ela vá evoluindo de semana a semana.
O objetivo é fazer com que ela toda semana, no global, no todo, ela aumente as distâncias, né? Ou seja, não é fazer 10 km, 10 km, 10 km, que é um grande erro que as pessoas fazem, que é correr sempre a mesma distância, né? Sempre o mesmo estímulo e sempre o mesmo percurso. Já passaram N pessoas comigo, assim, para treinar comigo, e eu perguntava, quanto faz? Faço 10 km. Eles dizem, eu corro de casa até tal lugar e volto. Ela faz sempre os 10 km, sempre no mesmo piso que ela está trabalhando, sempre na mesma velocidade, então ela não tem um estímulo diferente. Isso é importante, isso é importante. Fazer essa mudança, imagina, um dia tu pede para ela correr, hoje tu vais fazer subida, não vais fazer 10 km, vais fazer 8 km, mas o máximo que puderes em subida. No outro dia tu vais pedir para ela fazer na areia, no outro dia tu vais pedir para ela fazer no relvado. Então tu vai mudando os estímulos, não só da distância, mas também os estímulos que ela tem de terreno. Hoje teu objetivo é fazer tiros. Então tu vais fazer 10 tiros de 1 km. Só que tu vais parar, fez 1 km, para, descansa 3 minutos, faz mais 1 km. Para, descansa mais 3 minutos. E normalmente esses tiros de 1 km é no mínimo tempo possível ou tu vais dando... Aí tu vai jogando com o tempo dela. Imagina se ela corre bem já, se ela consegue fazer a 4 por 1 o quilômetro, tu pode pedir para ela fazer esse registro, ou se ela faz em 5 ou 5,30. Dentro da realidade dela, tu vais fazendo o mesmo estímulo que faz para um atleta de alta competição. Claro que dentro dos limites que ela tem. Né? Claro, depois cada um apresenta os seus valores. Né? E tu vais fazendo essa variação de volume semanal. Então, durante a semana, tem semanas que um atleta pode fazer 20 km, 40, 60 km, né? Mesma coisa que acontece com atletas que fazem, imagina, o longo para fazer uma maratona. Tem gente que ainda faz longos de maratona de 38 km. Né? Então, eu gosto muito de trabalhar até os 30 km de longo. Né? Pois, era isso que eu ia perguntar, ou seja, não vale a pena fazer uma maratona quando estás a preparar para uma maratona? Não. O máximo será tipo 30? Eu gosto de trabalhar com meus alunos. Porquê? Para manter alguma frescura quando lá for? Porque assim, com um treino de 30 km tu consegue tirar já um feedback como é que ela está. Tu pede para ela fazer um treino de 30 km com qualidade de tempo. Né? Tu vê o tempo que ela faz, tu consegues fazer a progressão para frente. Né? Porque assim, imagina tu vai fazer maratona e eu peço para te treinar todo mês fazer uma maratona, 42 km, o desgaste, também aquilo que tu falou muito bem assim, já perdeu aquela coisa vamos dizer, do medo, né? Pois. Já faço, então estou tranquilo. Pois. Nunca é assim, né? Eu já fui fazer treinos de 10 km e voltei. Sentir que é um evento especial, não é? É isso. É uma coisa especial, é o dia de jogo. É isso, porque tem toda aquela adrenalina, tem toda aquela coisa, tu trabalhou para aquilo ali, e não é só tu, né? Porque imagina assim, quem faz uma maratona, tem os amigos que treinam com ele, tem o treinador, tem a família, porque tem que pensar que tu sais de casa para ir treinar, tua família ficou em casa, então é um conjunto gigante de pessoas que está envolvido naquilo, né? Não é só o teu dia, é o dia da família, né? O dia de todo mundo que treinou para aquilo junto contigo. Epá, muito bom mesmo. Tu maratona também já fizeste? Só maratona? Já fiz várias. Já fizeste várias. Sim, só cada vez que foste ao Ultraman fizeste uma dupla. Já tiveste assim algum momento menos feliz em prova? Alguma coisa tipo, sei lá, uma lesão, uma má disposição? Já aconteceu muitas. E qual é que foi assim, a pior coisa que te aconteceu? Pior coisa foi um trail de Almonda, que ainda tá aqui guardado, ainda vou voltar a fazer, porque eu saí de Lisboa. Chama-se Almonda? É Almonda, trail de Almonda. Eu prefiro Almôndega. Então, mas é onde? Não lembro, não sei, é Almonda. Tem um trail que foi... Mas isto é Portugal? É Portugal. Lamento, desculpem a minha ignorância, mas já agora, trail do Almonda, está aqui. Eu fui fazer a prova e passei mesmo muito mal, né? Passei mesmo muita dificuldade, estava calor, não me hidratei direito, foi complicado. Eu tive muita dificuldade. Eu saí porque eu fiz a preparação que eu ia de bicicleta, né? Ia chegar lá de bicicleta, só que aconteceu que o meu aluno me acompanhou no carro na frente e a gente se atrasou. Tens que chegar lá de bicicleta? Não. Eu quis ir de bicicleta para fazer um treino de bicicleta até a prova. A prova? Antes da prova? Até a prova. É que estás a falar como se isso fosse uma coisa normal e eu tipo, peraí, isto não é nada normal. Não, mas daí eu estava preparado para aquilo porque já fazia... Quantos quilómetros é que era na Almonda? Não era uma grande prova, assim, não era um treino... Naquela época, para mim, não era um grande treino, acho que eram 28 Será que diz aqui? Ou 30 km, era alguma coisa assim. Bom, alguém depois há de saber nos comentários, porque a malta... E eu colapsei na prova, né? Eu colapsei, eu acho que no quilômetro 22 ou 28. Eu lembro que a gente subia até uma eólica, tinha um posto de abastecimento,
Eu sentei assim e disse assim, tô mesmo mal. E lembro de cair pro lado, assim, de desmaiar mesmo, apagar, e a senhora que me virou de lado, eu vomitei e tudo, daí voltei ao normal e voltei de carrinha pra chegada, né? Epa, que chatice. Foi uma prova assim... Mas foi o quê em última análise? O que é que te... Tive uma desidratação. Foi desidratação mesmo. Tava muito calor, como eu tinha de bike, cheguei um pouco em cima da hora. Foi mesmo complicado, né? Foi estresse e não sei o quê. Foi mesmo estranho. Essa foi uma das situações. Olha, outra coisa que eu te queria perguntar ainda na estratégia de corrida, porque eu acho que isto vai ser muito útil para pessoas que nos estão a ouvir, para saberem que há todo um processo por trás e obviamente nós não conseguimos responder aqui às perguntas todas, como é óbvio, até porque isto depois cada caso é um caso, mas eu próprio gosto de saber estas coisas. Até que ponto é que é benéfico a pessoa ir também alterando entre a corrida de rua, uma vez que as provas são na rua, mas correr na passadeira também é uma ferramenta útil? Ou tu dirias para a pessoa evitar ao máximo correr na passadeira e correr muito mais na rua, nas preparações? Acho que tudo é válido, né? Assim, o treino na passadeira também é importante para alguém que tem que adaptar, às vezes, acertar uma passada, acertar um ritmo. A passadeira te ajuda em relação a isso também. Um dia que está chovendo muito agressivo, com muito frio, tu não vai mandar um atleta teu, um amador, vamos dizer assim, vai na tempestade correr, que tá aviso laranja e tá lá correndo. Exato. Tens a passadeira, é interessante, né? Essas passadeiras côncavas que tem hoje em dia, que o pessoal usa muito também, que é interessante usar, que o pessoal do CrossFit Gostas delas ou achas que são muito musculares? Não, eu acho interessante, acho legal dar uma vivência diferente, né? Acho que é importante. Tudo que é ferramenta a gente pode utilizar, né? E acho que o treino de passadeira, como o treino de bike também no ginásio é importante para a parte da corrida. Podes utilizar também. Eu utilizo muito com meus alunos, né? São estas aqui já agora para quem tiver interesse. E malta que estiver no Spotify, isto é um podcast que vai ser bastante interessante ver no YouTube, porque tem aqui algumas componentes. Onde é que está? Então, estes gajos fizeram tudo menos filmar a pensar. Está aqui, pronto. Para a malta que ver que é este rolo que funciona por si só, portanto isto é completamente, digamos, analógico, não é propriamente uma passadeira que já esteja a rolar e que te ponhas lá em cima, tu é que imprimes a velocidade àquilo e o rolo vai dando a volta. É isso. Mas pronto, o cameraman deste vídeo decidiu olhar mais para os belos olhos aqui do Anthony do que mas pronto. Mas sim, acho que é interessante. Pois, eu sinto muito o glúteo a trabalhar, sinto muito o esforço muscular, o que também pode ser bom, não é? Porque depois, se calhar, chegando à rua é mais fácil. Na rua, é mais fácil para ti correr na passadeira ou na rua? Na rua. Na rua, não é? Mais na rua. Não é? Eu também sinto isso e pronto, calculei que fosse uma coisa óbvia, mas não. Porque na passadeira tem uma situação que eu estimulo, né? Na passadeira tu estás ali de frente, olhando pro monitor, trancado em algum lugar. Uma né? seca do caraças. Na rua tu tens a distração, tu olha para um lado, tu tens ar, tu tens vida, tu tens movimento, gente passando, outras pessoas correndo. Então acaba sendo mais motivante, né? Mas quando tens um objetivo, ou seja, na passadeira, na bicicleta em casa, no rolo... Tem que ser feito. E tu costumas usar headphones e ouvir música ou alguma coisa assim? Ou preparas-te não ouvindo nada para estares mesmo estoico para Não ouço nada. Nada. Brinco com meus alunos que não podem usar música, mas alguns usam, né, para treinar, mas eu nunca usei música para treinar. Porquê? Por alguma razão? Eu acho que eu sou um velho de nascença, assim, eu acho que eu sou muito teimoso, né? Então, assim, acho que tem a ver com desafio comigo, né? Uau. Então, eu acho que eu consigo mesmo ter essa motivação comigo mesmo. Então, tô ali, tô prestando atenção, tô focado em mim, tô pensando em várias coisas, tô estudando o que tá acontecendo em volta. O que é que te passa pela tua cabeça quando estás a correr milhares... na maior das provas e sabendo que ainda tens 30 km pela frente, ou mais, ou 84 neste caso? Acho que passa tudo de onde tu veio, né? O que tu fez, as pessoas que estiveram contigo o tempo inteiro, né? Para fazer aquilo ali. Acho que é aquela coisa de tu lembrar, eu sou atleta de judo, fui amassado tanto tempo, caí de cabeça tantas vezes, no jiu-jitsu já me amassaram tanto, tô aqui correndo, eu tenho força para isso, eu posso fazer isso, já passei dificuldades maiores. Então acho que é isso que eu acabo vivenciando. Acho que a minha história acaba ficando ali na flor da pele e me impulsionando para frente, né? Há um professor que eu gosto muito, um americano, que é o Chris Henshaw, que ele fala muito sobre base aeróbica e eu tenho visto alguns podcasts com ele. Quem tiver interesse é este senhor aqui, o Chris Henshaw, e ele fala numa coisa que diz que é muito importante, que é nós, por exemplo, quando fazemos tiros, neste caso tu chamaste de tiros, nós chamamos séries de tiros, sim. Só para quem tiver tido dúvida no que era. Ele estava a dizer que seja em tiros, ou seja numa corrida mais longa, seja no que for, é importante nós irmos tendo um inventário
sabermos connosco próprios quando é que começa a voz negativa a surgir. Porque ele diz que não é coincidência, normalmente, se estivermos a fazer sempre tiros iguais, a voz negativa surge sempre no mesmo sítio. Isto é uma coisa que tu já notaste, já fizeste esse trabalho contigo também mental, de, sei lá, de ter um diário, um journal onde tu apontas estas coisas, ou é uma coisa que nunca fizeste? Não, isso, na época que treinava mesmo específico, tinha que sempre fazer o relatório dos meus treinos, né? Fazer a adaptação dos treinos e apontar tudo, né? Então é importante ter esse feedback teu ali escrito até para te preparares, né? Porque tu sabes assim, vou fazer meu treino longo, ou vou fazer um treino de subida, e sei que vai chegar um ponto ali que tem sempre o muro que a gente fala nas corridas, né? Como na corrida o pessoal fala muito que é o quilômetro 30 ou 35, né? Que tu vai levar com a marreta nas pernas. Então tu tem que estar preparado para aquilo ali nos treinos, né? Não vais vivenciar aquilo ali no dia da prova, vou me sentir bem hoje, não. Tens que estar preparado para aquilo ali, tens que saber realmente onde tu é a tua parte mais fraca, vamos dizer assim, né? Se é subidas. Tu é fraca em subida. O teu treino tem que estar muito focado naquilo ali das subidas, porque vai chegar na prova e não vão ter subidas, né? E qual é que é a tua parte mais fraca numa maratona, por exemplo? Pai, eu adoro subir, né? Gosto mesmo de... Tu gostas? Gosto. Pois tu és muito musculado para maratonista, vá. É isso. Eu sou Então tu gostas, dá-te o prazer de usar o músculo para... Sempre consegui, tanto que nas provas que eu fiz do Ultraman, como era quase tudo em subida, foi uma das mais-valias que eu tive, né? A parte das lutas, a parte do treino de força, ajudou muito, né? E aquela resiliência de estás treinando, estás lutando no absoluto, estás sendo amassado por um cara de 130 quilos, pô, estás ali correndo. Então tu transfere aquilo do sofrimento que tu teve, assim, de ser amassado e lutar com alguém mais forte, ou estar com o dedo quebrado e estar lutando, para aquilo ali, né? Para aquele momento, né? Então são gatilhos que tu tens dentro de ti que dizem, não, eu posso fazer aquilo ali, eu consigo, né? Então essa diferença. Tu ainda tens medos na tua vida, tipo coisas físicas, né? Coisas psicológicas, já pode acontecer por 30 mil razões que nem tenham nada a ver com desporto. Porque também não é por uma pessoa ter uma mente de aço para desporto que significa que tem uma mente de aço para a sua vida, portanto nem é para aqui chamado de momento, mas sentes que fisicamente ainda há coisas que te deixam nervoso, temerário? Toda a competição. Toda a competição. Lidas mal com os nervos, ficas tipo... Não lido mal, assim, eu preciso disso para saber que eu tô ali focado, né? Uma época da minha vida tive uma psicóloga esportiva que fez um acompanhamento da equipe que eu tava, né? Uhum. E eu falava para ela que eu ficava muito desconfortável, porque sempre que eu vou competir, sentia náuseas, assim, ficava e não sentia vontade de vomitar, mas sentia as náuseas todas assim, né? E ela falava assim, olha, o dia que tu perderes isso é porque não tens mais vontade de competir. E por acaso é verdade, hoje em dia ainda participo de competições e ainda sinto a mesma sensação, assim, ó. Fico, pô, tô nervoso, preciso tomar água, calma, vou lá tomar água de novo, vou à casa de banho, volto, vou tomar água de novo, sabe? Aquilo é como se aquilo fosse o meu clique para eu poder ligar e estar na competição. Eu acho que medo é uma coisa boa, dentro de uma fase consegue controlar, né? Vou lutar com um atleta muito forte, estou preparado, treinei. Então isso tudo faz parte, né? Essa coisa fora a luta mesmo, a corrida que seja, é importante teres isso para te respeitar o que tu vais fazer, né? Quando tu perdes o respeito por aquilo que tu vais fazer, é complicado, pode dar errado. Eu nunca competi muito, mas eu lembro que uma das coisas boas de competir foi saber lidar então com esses nervos, porque de facto eu acho que os nervos não deixam de existir, e mesmo os atletas mais considerados, e às vezes quanto melhores são, até pode acontecer mais por causa da pressão que está em cima deles de continuarem a ser os melhores. Mas eu acho que chegava a dar aqueles nervos ao ponto de a pessoa parecer que, mas eu nem me consigo mexer. Parece que é tipo, então, mas eu acho que o corpo até está... Eu nem estava a tremer, mas por dentro sentia-me a tremer. E sentia, então, mas eu nem vou conseguir pegar na barra, não vou conseguir fazer nada, como é que eu vou conseguir? E muitas vezes, às vezes, as provas a seguir, assim que começa a prova, entramos naquela visão de funil, onde já nem nos lembramos que estamos nervosos, estamos só a fazer, a debitar, e nesse foco absoluto em que quase tudo fica reduzido a nada e temos essa visão de funil, parece que às vezes até são as provas que correm melhor. E é de género, então aquilo que a minha mente me estava a dizer há bocado, medrosa, era mentira. Era mentira, tudo bem, ainda bem, tinha medo e estava assustado e era um caso de estar com o cortisol elevado, mas de facto eu não estava inerte, eu não estava sem conseguir mexer, muito pelo contrário, eu estava super apto.
E isto era a prova de que eu estava apto. Portanto, quanto mais uma pessoa compete, mais uma pessoa sabe as tretas, as mentiras que a mente nos vai dizendo, não é? E em que, ainda voltando à questão da maratona, ou neste caso até podes aplicar ao triatlo, em que alturas é que tu sentes... Tu tens alguma altura em que tu sentes mesmo a voz negativa a começar a entrar? Há assim um quilómetro específico? Há alguma coisa que tu... Por acaso, na metodologia que eu faço de treinos, né, eu sempre priorizo, imagina, tu começas mais devagar, com calma, e no final da prova é que tu vais aumentar teu ritmo, ou seja, eu consigo não ter esse medo, assim, dessa situação que tu falou do quilômetro 30, do quilômetro 30, ter um medo específico nisso, porque eu consigo crescer durante a prova e eu peço para meus alunos fazerem isso também. Tu treinas há muito tempo também, tu vais perceber o que eu estou falando. Imagina, largou, deu o tiro de partida, sai correndo que nem um maluco. Começa a ultrapassar todo mundo no começo da prova, chega no quilômetro 15, estás passando no quilômetro 20, de repente tu quebras, não tens mais, esgotaste tudo e ainda faltam 20 quilômetros para acabar a prova. Né? Aí acontece o quê? Duas coisas, a parte física vai abaixo, só que a parte mental vai lá no chinelo. Por quê? Porque as pessoas que tu passou começam a te passar. Tu começa a ser ultrapassado por todo mundo começa a te ultrapassar, porque tu fez muito forte o início da prova. E tu começa a ter, a tua cabeça começa a te destruir e a parte física já acabou faz tempo. Então, assim, se tu faz a prova, como eu brinco com eles, de trás para frente, começas devagar, pausado, vais crescendo, vais melhorando teu ritmo, chegas na metade da prova assim, pô, tô bem, mas faltam 21, então eu vou controlar um pouquinho mais. Tu chegou no quilômetro 30, que é a parte dos 30 aos 35 que as pessoas falam do muro, tu estás bem, estás forte, tu começas a passar as pessoas, é totalmente diferente. Uau. Tu te sente um monstro, assim, tu sente um queniano. Então, assim, essa forma de transportar para as provas faz muita diferença, tanto a parte física como mental. Então eu sempre digo pro pessoal, olha, tenha atenção, começas devagar, vai com calma, aquece, não estás lá para ser campeão, mas estás para ser campeão individual, para ti. Então tens que acabar muito bem, tens que acabar feliz querendo fazer uma próxima prova. E por acaso até hoje tudo está correndo bem, assim, tá dando muito certo nesse sistema de trabalhar. Né? Brutal. Estava aqui a tentar abrir, mas isto não está. Os vídeos estão a bugar, não percebo porque é que isto está a bugar aqui com o Instagram. E então, quando é que surgiu o Ultraman? Tu, entretanto, vieste viver para Portugal, portanto, nesta fase, quando estás a viver em Portugal desde que ano? Desde 2008. Desde 2008, portanto, tudo isto, o falecimento do teu pai, o teu início no triatlo, portanto, os Ironmans, tudo isto ainda foi no Brasil. Sim. Quando é que vieste para Portugal? E já agora, porquê é que vieste para Portugal? Vim para Portugal para ter mais qualidade de vida, mais paz, buscar novos desafios, né? Vim para cá em 2008 e o Ultraman surgiu de um amigo também que, como sabia que eu fazia várias maluquices, né? Pegou e falou assim, pô, mestre, olha só, tem uma prova que eu achei aqui que chama Ultraman. O mestre tem que fazer isso. Daí fui olhar, né, para ver o que era e falei assim, completamente fora da minha realidade, né? Não tem hipótese. Só que aquilo ficou, né? E a gente começou a trocar ideia e a seletiva para o Ultraman era no país de Gales em 2012. Eu ainda aqui em Portugal continuei fazendo triatlo, dando as corridinhas, fazendo provas por aqui, né? Fazendo ultra trails, que aqui tem bastante. E vi a prova assim, olha, vou mandar meu currículo para a prova, porque essa prova não pode te inscrever, tens que mandar um currículo e ser aprovado pelo teu currículo desportivo, né? E a seletiva do país de Gales era em 2012, eu mandei meu currículo em 2011. No começo de 2011, mandei assim, sem esperar nada, porque eu tinha 2 Ironmans e algumas maratonas, mas nada comparado a isso, né? E por incrível que pareça, 2 semanas depois eu recebi o convite da prova, né? Dizendo que eu tinha sido aprovado, né? E aquilo bateu forte, assim, eu falei assim, meu Deus, tem alguma coisa errada, né? Ou eles leram errado, ou eu fiz alguma besteira aqui. E fiquei assustado na época, falei assim, não, falta pouco tempo para a prova, faltam 6 meses, não vou conseguir fazer agora. Mandei outro e-mail para a prova, para o diretor, o Simon, e falei assim, olha, quero muito fazer, mas não consigo me preparar para agora. Ele disse, não te preocupa, 2012 tens a vaga, vamos fazer aqui no País de Gales. E quando eu cheguei lá em 2012, minha curiosidade foi falar com ele e falar assim, olha, sou um atleta de lutas, né? De jiu-jitsu, de judo, fiz 2 Irons, né?
qual a explicação, né, para vir fazer uma prova assim, ser aceito para ser 35 atletas para fazer isso, né? Ele falou, né, como eu tinha comentado, pensa assim, ó, tu já foi campeão do mundo de jiu-jitsu, já foi atleta de judô profissional, imagina se tu passa a mão na minha prova, vou poder divulgar para todo mundo que um atleta de lutas com o currículo que tu tens não consegue fazer. Se tu fizeres bem, pô, é legal, um atleta de lutas vem, mas outros atletas podem querer me mandar o currículo para cá e divulgar mais a prova, né? E foi por isso que foi aceito em 2012, né? Fogo, lindo. E quanto tempo é que foi de preparação a partir do momento em que soubeste que estavas aceito? Foi 1 ano de preparação. 1 ano de preparação. 1 ano de preparação. E qual é que é a primeira coisa que tu começas a fazer quando tens 1 ano de preparação? O que é que tu, António Nascimento, fazes? Fico desesperado. Primeiro vais à casa de banho. Primeiro tens uma diarreia e depois... Não, daí a brincadeira começou a ficar séria, né? Aí comecei mesmo a me preparar e foi legal porque fez como eu te falei, né? Quando tu faz alguma coisa assim, tu nunca faz sozinho, né? Tu faz com muitas pessoas à tua volta, né? Então, juntou alunos, a gente formou mesmo uma tiveste família. Um treinador, né? Tiveste alguém a estabelecer um plano ou eras tu que estabelecias o plano? Não, fiz com um amigo meu, um grande amigo, um irmãozão, o Robson, que é lá do Brasil, é um grande atleta, também foi treinador também, e tem aquela coisa de tu ter que prestar contas para alguém, né? Então, assim, tu precisa prestar contas para alguém. Uma coisa é quando tu estás treinando para ti, imagina, estás lá fazendo teu treino de crossfit forte pra caramba, e de repente tu fala assim, eu vou fazer minha planilha de treino dessa semana. Aí tem aqueles exercícios, ou tem um Murphy ali que tens que fazer, e tu fala assim, vou deixar o Murphy pra semana que vem. Tu dá aquela pulada. Então, é normal, tu é um ser humano. Claro. Pode pensar assim, tá frio, não vou fazer os 30 km que eu tenho de corrida hoje, não. Vou fazer um rolinho aqui em casa, né? Então, eu precisei procurar alguém para dividir comigo essa tarefa, né? Então, eu tinha o Robson como treinador, tinha uma fisioterapeuta. Para te sentires accountable, né? Para ter mesmo uma coisa séria. Prestar relatório a alguém. É isso. A gente fez uma equipe, uma nutricionista, uma fisioterapeuta, o Robson, e meus alunos da BAR, que eu te falei da empresa de publicidade, da agência de publicidade. Sim, do lado da academia. Fizeram toda uma história, eles criaram o meu Facebook profissional, foi eles que criaram, fizeram vídeos. O Vitor Bastos, na época também, tinha todo um esquema de triatlon, me ajudou com material de triatlon, me patrocinou, então eu era um atleta amador, assim, parecendo um topo de gama, né? E foi muito legal porque tudo isso acabou gerando um mundo muito grande de não só o Antônio Nascimento, né? A gente conseguiu com aquilo criar muitas outras pessoas para fazer maratona, corridas, porque várias pessoas se ligaram a mim para fazer os treinos longos. Vários alunos, Antônio, eu não consigo fazer 20 quilômetros, eu faço 5. Então eles se dividiam para fazer pouquinhos de distância comigo. Eu fazia treinos de corrida de 60 quilômetros, então saía aqui de Benfica, ou ali de Alcântara, ia até o Cabo da Roca, e eles iam comigo uns pedaços. Então foi muito legal, não foi uma prova de uma pessoa só, foi uma prova de uma família, né? Foi muito legal. Isso é muito importante, e houve um convidado agora também do Kickbox, do Muay Thai, que esteve aqui a dizer isso. Mesmo quando tu sobes ao ringue e és só um a lutar lá contra o outro atleta, isto não é um desporto individual. Não. Porque toda a gente tem um nutricionista, um psicólogo do desporto, um treinador, um não sei o quê, alguém que faz o canto, alguém que dá água, alguém que... tudo isso, a família, os heróis, os ídolos. Tu tens ídolos já agora? Sei. Desde miúdo que tens assim aquela coisa de ídolos, de filmes e não sei o que, nem por isso. Eu faço não sei porque é que faço sempre esta pergunta. Não sei porquê. já reparei. Assim, meu maior ídolo, assim, incomparável, é meu pai, né? Assim, claro. Isso esquece, assim, não tem comparação. Mas tem grandes atletas que eu vejo, assim, que eu acompanhei na minha vida, mesmo de judo, Yamashita, de jiu-jitsu, alguns que eu já tive a oportunidade de lutar. Quem é que tu adoras de jiu-jitsu? Quem é que é assim, tipo, uau? Xande Ribeiro para mim é uma máquina. Xande Ribeiro é uma máquina. Tive a oportunidade de lutar com ele num campeonato e foi incrível, assim. Ele era um miúdo ainda na época, né? Foi o primeiro campeonato brasileiro dele, foi a primeira luta eu contra ele, né? E foi histórico. Como é que é rolar com o Xande Ribeiro? É uma máquina, assim, rolar não, porque ele foi uma competição mesmo, assim, mas ele é uma grande máquina e, assim... Sentiste que não tinhas hipótese nenhuma com o gajo? Não, foi uma boa luta, assim, por acaso, foi uma boa luta, assim, e eu lembro que eu conhecia já o irmão dele, né, o Saulo, né,
E antes da luta eu fui cumprimentar ele e falei assim, uma grande honra para mim lutar contigo, né? E ele fez depois uma homenagem para mim lá no Facebook, lá dele, escreveu algumas coisas sobre mim, pô, aquilo ficou marcado até hoje, né? Então, fantástico. Foi top, sim. Ele, para mim, é uma grande lenda, né? Eu gosto muito, e há pouco tempo também ouvi um podcast com ele, gosto sempre de saber mais ou menos como é que funcionam as mentes destes animais, no bom sentido, não é? Sim. Porque eu acho que sim, acho que precisamos de exemplos mais de pessoas que sabem ser atletas, sabem ser as máquinas físicas, mas depois também são cerebrais e também conseguem ter boas... ter uma boa cabecinha, ter boas coisas a dizer ao mundo e serem bons exemplos. Infelizmente nas artes marciais hoje em dia as coisas estão assim um bocadinho estranhas, não é? Parece um mundo bastante pop. Parece um mundo bastante, é o que der mais cliques, é o que der mais gostos, é o que der mais, mesmo McGregors e tudo, eu, a partir do momento em que vês o McGregor num bar a dar um soco num idoso, porque não queria beber o seu whisky, tu vês, não, claramente há aqui qualquer coisa, não consigo já tê-lo como um exemplo para mim, mesmo que ele venha pedir desculpa ao público 1000 vezes, para mim é logo de dizer, caramba, as artes marciais não é isto. Então, quer dizer, o gajo está no octógono a lutar contra os maiores animais do mundo e depois bate num senhor que não quer beber o whisky dele, quer dizer, há aqui qualquer coisa que não está bem conjugada naquela cabecinha. Mas pronto, isto para dizer o quê? Que agora é o que vale, não é? O que vale agora é ser o mais outrageous possível, fazer aquele trash talk e aquelas coisas todas. Isso para mim não me inspira da mesma forma que se calhar... um Muhammad Ali fazia na altura, mas fazia com pinta, tá? Sim, que era um gajo inteligente, e ainda cima fazê-lo naquela altura, nos anos 60, onde havia um racismo inacreditável nos Estados Unidos, e ainda por cima ele foi retirado da competição durante 4 anos, ou 3 ou 4 anos, porque não quis ir para a guerra do Vietnã. Quer dizer, ser vocal, ser verbal naquela altura, precisa ser um par de tomates gigantesco. Hoje em dia, pintas o cabelo e fumas uma maconha nas pesagens e chegas ao pé do outro e tipo, eu vou-te matar e não sei o que. Quer dizer, isso não é um show diferente, não é? Perde, como tu falou, assim, em termos do que são as artes marciais, né? Eu não curto essa linha, né? Entendo que eles fazem por outras coisas, como por likes, por gosto, por dinheiro. Não concordo com isso, né? Porque tu pensa assim, tu vai botar o teu filho numa atividade esportiva. Aí algumas dessas pessoas são grandes figuras do desporto de lutas, né? Aí tu fala assim, meu filho vai ver isso, vai acompanhar essa situação, né? Então é um bocado desagradável, não curto nada disso, não. Ia-te perguntar, tu tens filhos? Não. Foi mesmo, os teus filhos são os Ultraman. O que nós estávamos a falar também antes, e que eu acho que também é interessante, a maneira como as coisas mudaram tão rapidamente e tão drasticamente, é que uma pessoa vai à procura de imagens e dessas coisas, e mesmo o Ultraman do Havaí, não sei o quê, desta altura em que tu participaste. Portanto, estamos a falar de o teu primeiro Ultraman, então foi em 2012 no país de Gales. Sim. Que eram os qualifiers então para o Campeonato do Mundo. Campeonato do Mundo ao qual iam então 30 e quantos é que iam? 35 de melhores a nível mundial para o Campeonato do Mundo. E tu participaste então depois 3 vezes, mais 2 vezes. 2 vezes no Havaí. 2 anos seguidos. Ou seja, tu fizeste 3 Ultramans no espaço de 3 anos, um por ano. Logo aí, respect. Mas há muito poucas imagens. E as imagens que há, como já estive agora a demonstrar, é tudo ainda com muito má qualidade e não sei o quê. Hoje em dia tu vês um faixa branca de jiu-jitsu, e estavas a dizer isto que eu achei graça, ou tu vês alguém que começou a correr trail há pouco tempo, ou começou a fazer, já tem vlogs muito cromos, todos muito bonitinhos, com drones. Aliás, tu escreves trail running no YouTube e aparecem 30 mil mini documentários da pessoa a preparar-se e não sei o que, cheios de qualidade, e eu penso, caramba, porque é que não há isto do António? Eu quero ver o António fazer isto, eu não quero ver um gajo treinar 2 dias. E então é engraçado como as coisas em tão pouco tempo, e isto é que é uma chapada de luva branca do tempo, porque 2012 foi agora, não é? Foi há 10 anos, não foi assim há tanto tempo quanto isso, e no entanto
a falta de footage que havia e ainda por cima com boa qualidade que havia na altura, caramba, versus o que há agora há um excesso muito grande. E eu acho que também é por esse excesso que às vezes é muito difícil a malta se focar, não é? Porque eu tanto vejo um vídeo que me dá pica para fazer jiu-jitsu, como a seguir vejo um vídeo que me dá pica para ir fazer trail, como a seguir e eu vejo um miúdo novo a ver isto tudo, é de género, pá, eu hoje faço um bocadinho disto, hoje faço um bocadinho daquilo, e depois não me torno bom em nada. Torno-me apenas uma amálgama de várias coisas e de intenções que ficaram pelo caminho. Então, tu ao decidires que vais fazer então o Ultraman, como é que tu fazes? Tu presumo que já terias se calhar algum bom trabalho de corrida feito para trás, até por causa do triatlo, e mesmo se calhar no jiu-jitsu calculo que uma coisa que acompanhe bem o jiu-jitsu sejam umas corridas de vez em quando, um trabalho de cardio, mas se calhar então a natação deve ter sido o teu maior desafio. Como é que foi então os teus inícios na natação, mesmo ainda antes no triatlo? Como é que tu começaste a trabalhar a vertente da natação? A natação, o meu primeiro contato com a natação a sério, foi na faculdade, né? Que a gente tinha a disciplina de natação, né? Então tinha que aprender mesmo a nadar, né? Porque praia era o meu sonho no Brasil, morava numa ilha, então... Ok, portanto no Brasil tu tiraste o curso de Educação Física. Sim, sim. Okay, sou sim. formado em Educação Física, com pós-graduação, né? Então é a área que sou apaixonado. Mas foi aí que tive o contato com a natação específica, né? Mesmo natação ali a sério, bebendo muita água. Depois pro triatlon, foi adaptação de nadar no mar também, né? Começar a nadar aos pouquinhos. Aqui em Lisboa, nadava na Praia da Torre, para poder fazer ali, para poder nadar, que era mais protegido, para poder fazer os treinos longos, né, no caso, porque nadar, como são 10 km de natação, tu nadar na piscina para nadar 10 km, assim, é mesmo chato, né? Tinha um treino que eu tinha que fazer por semana, que eram 8 km de natação, né? Era o pior treino da minha vida, assim, eu juro, é horrível. Para mim é horrível, peço desculpa para quem gosta de nadar. Não, estás a brincar. Nadar 8 km é mesmo chato, assim, na piscina, né? Mesmo para quem gosta de nadar, ou vem assim, 8 km, epá, isto é uma animalidade. Então, quando ia para a Praia da Torre era melhor, assim, tava fora, tava lá na praia grande, então dá diferença, né? O grande problema que foi quando fui nadar no País de Gales, treinava sempre no mar e na piscina, fui nadar, é um lago, né? Então, lago frio, água fria pra caramba, tu afundas mais porque não tem... A água do lago não tem sal, vai te fazer afundar mais, né? Então foi um bocado complicado. Mas a adaptação da natação foi isso, né? O bom é que tu nadas de fato e o fato te ajuda a flutuar mais, né? Então isso foi o que ajudou também, né? Que conseguiu desvencilhar a minha natação má, vamos dizer assim. Caramba, como é que se chama o gajo? Aquele que nadou à volta de Inglaterra, pá, Ross Edgley, qualquer coisa assim. Caramba, England Swim. Que isto para mim é dos maiores feitos da English Channel Swim, exatamente, this is 13 hours, não, caramba, eu sigo no Instagram, passo a vida a ver coisas do gajo e agora não estou a conseguir. Edgley. É, Ross Edgley. Eu estava à procura, isto não estava a aparecer. Pá, tu já viste os feitos deste gajo? Este gajo nadou à volta de Inglaterra. Nadou à volta, eu não me lembro quanto tempo é que ele demorou, não sei se foi um mês ou uma cena assim ou mais, se calhar, até agora não me lembro, mas o gajo é inacreditável. Onde é que está esta cena do gajo? Swimming around Great Britain. E de facto é uma das coisas que ele diz também. Pronto, isto aqui é lá está, estes mini documentários que hoje em dia tu tens a dar com pau e são todos tipo com uma grande qualidade. E uma cena interessante foi que o gajo também nadou à volta da Inglaterra, não é? Portanto, já em si é um feito incrível. E depois ainda foi nadar o Loch Ness. E acho que o Loch Ness, uma das coisas que tu estás a dizer também, e há aqui duas coisas em particular muito interessantes deste rapaz. Uma delas, ele estava a dizer que o lago Loch Ness tem variações térmicas gigantescas, portanto há sítios onde tu estás a nadar e parece que a água até está, não vou dizer quentinha, mas está porreira, e depois há alturas em que do género parece que fica a menos 10 graus, é tipo um exagero do caraças, e então essa é a maior dificuldade dele. E outra coisa interessante nele é que tu olhas para ele, e já agora, se a malta olhar para o ecrã, ele é tudo menos pequenino, ele é um gajo também muito musculado, o gajo é grande, tem um braço gigante, e seria de pensar que um gajo para fazer este tipo de disciplinas, não é, de endurance, que fosse alguém mais leve, alguém mais magro, mas não, o gajo também tem uma complexão física muito, muito desenvolvida.
e dá a ideia que até pode, de certa forma, ajudar um bocadinho quando estamos a nadar. Ou seja, tu não perdeste muito peso quando tu estiveste a preparar para estas coisas, pois não? Não, por acaso não perdi mesmo, assim. Tu competiste no Ultraman com que peso? Com 82 quilos. 82 quilos. E tu também não és alto, tens a minha altura mais ou menos. 1,78. 78, pronto, és um bocadinho nada mais alto do que eu, portanto, ou seja, 82 quer dizer, és uma pessoa robusta, és uma pessoa com um cabedal, e para fazer o Ultraman seria de pensar às vezes que só a malta mais magrinha, mais levezinha é que poderia fazer. Sim, mas não. No caso, a minha constituição física até ajudou, né? Pela dificuldade assim, da bike, que é muito difícil. Claro que com mais peso eu vou gastar mais energia, né? Tenho mais peso para carregar. Mas em compensação nas subidas eu consigo fazer mais força, consigo transferir mais força. As lutas me ajudaram muito nisso, né? Tanto na parte do treino de força, como na parte do foco, assim, da perseverança, né? Daquela dificuldade, assim, quando estás tomando uma massa, como a gente falou, estás tomando uma massa nos 100 quilos, estás com a cara toda torta, alguém te espremendo, estás subindo uma montanha. Tu consegues transferir aquilo ali para isso, né? Tu consegues transferir essa força para aquela hora de dificuldade, né? Ou seja, da corrida, ou seja, do ciclismo. Às vezes tem um pouquinho mais de consciência muscular, ter um pouquinho mais de força, vai te ajudar também, né? E tu continuaste a praticar jiu-jitsu enquanto estavas a preparar para o Ultraman? Sim, também fazia os treinos, né? Me ajudava também a limpar a cabeça, ajudava... Para não ficares muito absorto ali na questão do Ultraman. Ajudava mesmo a poder tirar um pouco o foco. Eu dava as aulas de jiu-jitsu, eu dava aulas de judo, então conseguia conciliar tudo, né? Era uma hora de sair ali daquele... tem que correr, tem que nadar, tem que pedalar, tem que levantar cedo, tem que levantar às 5 da manhã para ir correr de casa até o trabalho, então tem isso tudo, né? Na maior das loucuras, qual é que era assim, o teu dia mais pesado? Tinha o quê? O treino longo de bike final de semana era sempre mais pesado, Devo fazer 180, 200 km de bike e fazer treinos assim, né? Então era o mais pesado, era sozinho, que ia fazer o treino de bike, né? Ias de onde a onde, em Lisboa? Eu saía de Benfica e ia Caldas da Rainha. Como caraças. Caldas da Rainha. Fogo. Então fiz muitos treinos assim, né? E hoje em dia eu penso assim, caramba, eu fui e não levei um pneu sobressalente. A sério? Algumas vezes, assim, Algumas vezes eu penso, juro, assim, tô falando aqui contigo, abrindo mesmo. Dias que eu fazia o treino e falei assim, caramba, não trouxe nenhuma câmera, se fura isso, cara. Depois de ter passado, né? Mas, não, e uma pessoa deve passar por essas amadurices todas, né? Quer dizer, esqueci de trazer o gel e não sei o quê. Sim, não, a comida nunca esqueci. A comida não esquecias. Mas é super interessante isso da complexão física. E dentro do Ultraman que tu fizeste, ou dos 3 Ultramans, tu eras a pessoa com mais arcabouço, eras a pessoa mais robusta por fisicamente? Acaso, como é que era a fisionomia dos outros? Tinha atletas... Tinha um atleta só que eu lembro que eu acho que era um inglês que era mais forte e mais robusto, e os outros todos eram bem menores do que eu, né? Assim, a nível físico, né? Leves, tudo, mas tinha grandes máquinas. Tinha um Mirko, acho que é Mirko, eu não lembro bem o sobrenome dele, que era um senhor já de 60 anos na época, que era uma máquina, assim, máquina, sério. O Alexandre Ribeiro, o brasileiro, e ele eram as duas lendas assim vivas do Ultraman, né? Grande máquina mesmo. Agora Mirko, deve ser Mirko, deve ter com capa, se calhar. Estou curioso de ver essa máquina. Não só parece um bonequinho. Acho que se botar no parece um bonequinho. Triathlon Ultraman, deve aparecer alguma coisa. Porque ele foi homenageado agora no Hall da Fama do Ultraman. Tá aí. Tá aqui. Miro Kregar. Miro Kregar. Esse senhor é... Meu Deus. Uma lenda viva. Uau. Lenda viva mesmo. E a maioria deles vinham do triatlo ou havia malta que também, tal como tu, vinham de outros desportos? Não. Todos que eu conheci ali vinham do triatlo, né? Então tu eras mesmo, chegaste lá tipo, olá pessoal, como é que é? Eu era um bebê ali, não é? Estavas a dizer que há uma comunidade e uma camaradagem muito grande, que são tão poucos no mundo a fazer aquilo que é muito diferente do Ironman, não é? Sim, é muito diferente. Todo mundo se entreajuda, né? Todo mundo está preocupado porque tem os carros de apoio, né? Tens que ter um carro de apoio para te seguir durante a prova inteira, né? Para fazer tua segurança, para te dar alimentação, para imagina, furou o teu pneu, tá lá para poder ajudar a trocar o pneu. Então, sim, o carro de apoio de um atleta ou do outro estão sempre perguntando se estás bem, como é que tu estás. Então, é
é mesmo tu estás querendo que todo mundo acabe, né? Tá ali te esforçando para ajudar todos a chegar ao final, né? A ideia é todo mundo acabar, né? Não tem aquela coisa, eu quero ser o campeão, não. Todo mundo quer acabar, né? Então é muito diferente. A forma de estar ali é uma comunidade muito diferente, é uma coisa muito legal. Nunca tinha vivido isso a nível de desporto. A dada altura no Ultraman paraste para apreciar a paisagem? Estavas no Havaí. Por acaso eu brinco com o pessoal da minha equipe que assim, ó, eu não consegui, o pessoal falava assim no final do primeiro dia, caramba, tu viu aquela ali, não sei o que, tu viu aquela cachoeira assim, cara, eu não vi nada, eu só olhava para baixo, eu só olhava a bicicleta, na água eu tava ali nadando que nem um maluco, tentando sobreviver, na bike tá sempre fazendo força, não paras muito para ver, né, assim, para ver as coisas. Quero voltar lá um dia com calma para poder ver com calma tudo que eu perdi, assim, né. O que é que tu te lembras? Lembras-te assim de beats, de coisas engraçadas que tenham acontecido ou não tão engraçadas? Lembro de muita coisa. Nas águas, dá-me assim umas quantas historiazinhas. Na água, no país de Gales, o Robson, que era o meu treinador, né? O cara tava de caiaque indo comigo e me batia com o remo, né? Vai, bora, vamos, velhinho. E disse assim, falta pouco, não tinha nem feito 5 primeiros quilômetros, né? Eu queria matar. Bora, mas muito legal, assim, muito legal. No Havaí, é uma situação complicada porque lá, imagina, no país de Gales eu não via nada embaixo d'água porque era escuro, no lago, não via nada, assim, um braço na frente não via nada que tinha, né? No Havaí, o contrário, tu via tudo, então embaixo d'água tu olhava assim, tu via tudo. Uau. Primeiro dia que eu fui treinar, tive uma crise de pânico. Entrei na água e vi tartarugas, né? Aí vi tartarugas assim, tartarugas. Aí veio aquela coisa assim, tubarão, vai ter tubarão. Pô, tem tartaruga, tem peixinhos, eu tô vendo, eu vou ver um tubarão passar aqui perto. E é possível? Já aconteceu alguma vez, tipo, haver assim um... É normal ter tubarão lá, assim, é muito fácil. Ali naquela zona especificamente? Sim, porque tu vai nadar 10 quilômetros ali no mar, né? Então não dá pra dizer assim, amiguinho, não vem pra cá que o pessoal vai nadar, né? Já houve acidentes, assim, cenas lixadas no Ultraman? No Ultraman, assim, de relatos na natação, eu nunca ouvi, né? Mas na prova, no primeiro Ironman, na praia próxima, um surfista tinha sido atacado por um tubarão, né? Então tu fica pensando assim, pô, peraí, tu tens um caiaque que é o caiaque que vai te proteger, né? De qualquer coisa. Tu passou repelente tubarão que eles te deram no congresso técnico. Aí tu pensa assim, pô, te deram um repelente para tubarão. O caiaque vai com um estímulo de te proteger. Mas como é que o cara do caiaque vai me proteger? Vai dar passadas no tubarão. Aí isso foi uma das situações. E como tem muita corrente lá no Havaí, né, assim, ó, a gente... eu nadando bem pra caramba, que é a pior prova pra mim na natação, mas eu nadando super bem dentro de um tempo que eu não esperava. E nos 2 últimos quilômetros a gente ficou parado em cima do coral, tinha muita corrente e a gente não conseguia sair do mesmo lugar, todos, né? Então todo mundo ali nadando, parecia que não saía do lugar e o tempo passando e tu não conseguia sair. E aquilo começou a ficar meio ondulado. E foi estranho porque, assim, alguns atletas começaram a vomitar dentro da água, né? E tu via aquela coisa passando assim, tu fala assim, pô, não acredito, cara. E tu ali, cristalino, e tu vinha aquela mancha verde passando assim, ó. E eu falei assim, meu Deus, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo? A saída da natação foi outra situação muito, muito engraçada hoje, né? Hoje é engraçado, na altura. Eu saio da natação completamente grog, assim, zonzo, né? Pego a bicicleta e os primeiros 20 quilômetros são a subir, né? Então, começa a subir, eu te juro assim, ó, juro mesmo assim, a Filipa, minha nutricionista, que foi me acompanhando ali durante a parte para me dar a nutrição, e eu não lembro dos primeiros 10 quilômetros. Eu lembro de subir, mas não lembro como eu subi. Foi mesmo então, assim, só em piloto automático. Eu lembro de, no quilômetro ali 10 do ciclismo, ela dá um berro comigo e eu, tipo, sabe, acordei. Tô aqui agora, comecei a prova de ciclismo. E eu falei assim, Filipe, eu tô bem pra caramba, vambora, tá top. E ali eu acordei pra prova, né? E ali foi tudo correu bem, né? Epá, fogo. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Em que lugares é que ficaste já agora nas 3 edições? No País de Gales fiquei em 7º e nos 2 Ultramans do Havaí. No primeiro Ultraman em 2013 eu fiquei fora pelo tempo, mas fui eleito atleta destaque, que eles falam, porque eu completei a prova e acompanhei um atleta espanhol que hoje é meu irmãozão, o Totti, né? Acompanhei ele e ele completou a prova dele. E no 2014 eu fiquei entre os 30, né? Lindo.
Fiquei, acho que 28º, fiz em 30 horas e pouco na prova. 30 horas. Qual é que é o limite, então? No primeiro tu ficaste fora desse limite? 12 horas, eu fiquei fora do primeiro dia, no primeiro 2013 por 3 minutos, né, do tempo oficial. Ah, ok. No primeiro dia? É. No primeiro dia, ok. Aí depois fiz as outras e acabei ficando junto com o Totti para acompanhar ele a prova inteira, né? E Uau. a gente chegou junto, foi alucinante. Foi engraçado porque o triatlo me ensinou uma coisa assim, ó, não é a situação de tu ganhar, é tu conseguir estar com alguém ali e tu ver assim a alegria, a felicidade, assim, eu me senti tão grande. E depois no final da comemoração na premiação, né? Eles me deram uma placa lá em homenagem de um atleta guerreiro por ter estado junto com o atleta o tempo inteiro, acompanhando, e foi muito legal, né? Tem até hoje lá guardado na parede de casa. Uau. Ele me deu uma pranchinha de surf, escrita várias coisas lá, dizendo, agradecendo, que tinha sido espetacular. Foi muito legal, porque ele estava... No último dia ele já estava desistindo, que ele não estava aguentando correr, né? Então eu fiquei com ele o tempo inteiro, voltei um pouquinho e acompanhei ele na prova o tempo inteiro, porque a equipe dele já não conseguia, porque a equipe dele era a mãe dele, o cunhado e a namorada, né? E eles não estavam mais conseguindo se revezar para acompanhar ele na corrida, né? Coitados. Então eu puxei ele e disse, vamos embora, e a gente conseguiu. Ah, maravilha. Foi top, foi top. E tu como é que eram os teus horários na altura em que estavas a preparar? Ou seja, era acordar aqui às 5 da manhã, 6 da manhã para ir correr, não é? 5 Ou da para manhã, fazer logo a primeira cena do dia? Sim. A primeira cena na altura era o quê? Era corrida ou era Corrida, natação? Era corrida. Fogo. Até tem um vídeo muito engraçado da SIC, eu acho, que eles falam assim, sua primeira missão da manhã, ele corre de Oeiras a Alcântara, 15 quilômetros para trabalhar. Então era o primeiro treino que eu tinha, né? Ia correndo para o trabalho, trabalhava, depois treinava meio-dia, depois trabalhava à tarde de novo, fazia o treino no final de tarde. Então num dia típico era corrida de manhã, então, para ir até ao trabalho, não é? E, neste caso estavas na Academia Life Club, não é? Na altura, pronto, estavas a trabalhar lá no ginásio, Morava onde no nós Oeiras. nos conhecemos, aliás. Sim. E depois trabalhavas, não é? Davas as tuas aulas e depois o segundo, num dia típico, não quer dizer que isto não mudasse de certeza, mas era o quê? A segunda secção de treino era o quê? Geralmente ia pro Jamor, nadar na piscina do Jamor, né? Fazer o treino que era tipo 1 hora e meia ali de natação, 2 horas mais técnico. Depois voltava para trabalhar, final do dia dava treino e fazia o jiu-jitsu à noite. Ai, e tinhas folgas durante a semana? Algum dia folgavas ou algum dia era de deload? Não dava para fazer, porque eu tinha que condensar muito meus treinos, né? Então eu não tinha muito tempo. Imagina, um atleta normal ia ter, treino 3 horas de manhã, vou para casa, durmo, como, descanso, vou e treino mais 3, 4 horas à tarde, né? Eu não tinha essa disponibilidade, então tinha que treinar todos os dias mesmo. Pois. Tinha menos horários mais curtos de treino, mas treinava todos os dias. Então, nunca tiveste folgas? Tinha folgas no final de semana, quando conseguia fazer, imagina, um treino de manhã, uma transição mais curta de manhã. Descansava no final do dia todo, né? Mas descanso, folga, não tem como tu fazer, né? Uau. Na minha realidade, né? Pois, a verdade é que um ano para trabalhares para um Ultraman, caramba, não é muito. Sim, não é? passa muito rápido. Estamos a falar de um Ultraman. Te juro que passa muito rápido. Eu lembro quando começamos ali, eu falava assim, falta muito ainda. E na semana antes do Ultraman, o que é que tu fazes? Há um deload, há uma descarga, sim. mas Daí ainda assim mantens-te ativo, que é para não perderes mantém ativo, como se fosse o Ultraman ou for uma maratona, tens de sempre manter aquela semana ativo. Treinos soltos, fazer um rolinho, fazer um treino mais tranquilo, fazer uma natação para soltar um pouco o corpo. Qual é que é a maior corrida que tu fazes numa semana antes de... 20 quilômetros. Sim. Fazes 20 km na mesma num dia... Sim, mas mais solto, né? Mesmo tipo, vou passear, vou ali, vou dar uma voltinha, né? É para lá está, isto é tão estratosférico que um gajo ouvia tipo, 20 km solto, 20 km solto. Porque tu pensa assim, eu fiz treinos longos de 68 km, né? Pois. É isso que eu ia perguntar também. Aliás, tu estás a abrir a caixa de Pandora para eu fazer as perguntas todas. Você é tipo uma criança a fazer perguntas. Lá está, era o que eu estava a dizer. Hoje tenho isto folha branca porque eu pensei, vou seguir o que a conversa me trouxer. Porque eu tenho tantas perguntas que tentar ser metódico para isto não dá. Qual é que foi a distância mais longa que correste Qual é que foi a distância mais longa que correste, que pedalaste e que nadaste na preparação para o Ultraman? Lembras-te? De corrida, treino, 68.
Ok. 68 Portanto, quilómetros. deixaste sempre ali aquela margem, tal como nós falámos há bocado, mesmo Sim, quando uma pessoa sim, prepara sim. para a maratona, Sim. faz no máximo umas 30, mas não faz as 42. Sim. Ok. Então também deixaste ali uma boa margem. Sim. Ok, boa. Seguiste então esse princípio. No ciclismo? No Tens uma noção? ciclismo, cheguei a fazer treinos de 250, 240 quilômetros. Cheguei a fazer rolos em casa de 200 quilômetros no rolo. Mãe do céu. E na natação, 8 quilômetros, né? E em casa a fazer no rolo, suponho que de frente para uma parede branca, claro. Não. Tipo de estímulo. Diferente para TV. Não, TV. O que é que tu vias? O que é que tu vias? O Rocky? Por acaso, filmes Forrest do Gump. Rock de treino eu gosto bastante. Gosto mesmo, legal. Gosto de ver os treinos dele, a música, aquilo ali é engraçado. E na natação, desculpa? Na natação, 8 quilômetros. 8 km. Muito bom. Ok, vamos àquilo que as pessoas querem ouvir, estão mortinhas. Salgueiro, pergunta-lhe da alimentação. Já sei, eu ouvi-te, eu senti. Alimentação. O que é que teve que mudar de início? Assim, qual é que é a primeira coisa? Tu tens uma reunião com a eu a presumir, não sei, com a nutricionista, disseste que é a Filipa. Sim. Filipa quê? Filipa Vicente. Filipa Vicente. Falaste com a Filipa Vicente e disseste, bem, vou fazer o Ultraman. E ela disse, Ela alinhou na hora, ela é uma grande maluca. Assim, A grande maluca. É uma grande maluca, sério. A Filipa tem uma história de vida muito forte também, muito legal. Gosta de musculação, treina, entrou no jiu-jitsu também. ótimo, isso é muito importante. Isso é muito Entrou importante. aqui no jiu-jitsu também, faz jiu-jitsu aqui em Lisboa. E é uma das pessoas que soube me ler de uma forma muito interessante, assim, porque tu pode pensar assim, ele vai tomar o gel azul, vai tomar o comprimidinho amarelo, vai tomar o gel não sei o que no quilômetro, e eu não me adapto muito bem a isso, né? Ao quê? A géis, assim, ó, tipo, Às géis não te adaptas bem? Porquê? não. A Filipa até achar o gel específico para eu poder tomar foi difícil, assim, porque, imagina, o gel geralmente eu tomava e era muito líquido, né? E eu passava muito desconforto, assim, ficava muito enjoado, né? E a Filipa Isso é muito açúcar. pode ter sido isso, Bruno. Acho que Tive aqui um nutricionista que me falou nisso, que para provas tão longas como essas tens que ir revezando, ou seja, as coisas de uma coisa é uma maratona que se fores um bom atleta, estamos ali a falar de 3 horas mais ou menos à volta disso, não é? Mas quando estamos a falar neste caso 30 horas, como tu estavas a falar e não sei o quê, quer dizer, não podes estar constantemente a meter um gel para dentro e a sentir aquele gosto do açúcar. Vai haver náusea, não é? é engraçado assim porque, como tu falou bem, né, um atleta de alta competição, claro que não vai comer o que eu comia, né? Vai tomar gel, vai tomar água, vai fazer reposição através de eletrólitos. Mas no meu caso, assim, eu me adapto muito bem mesmo com comida, né? E tem uma história bem engraçada que vai bater com essa alimentação, que lá nas equipes de apoio dos carros, né? O meu carro tinha hambúrguer, salsicha, macarrão instantâneo, que eu comia durante a prova, fazendo a prova mesmo. E é com caralho. E o pessoal começou a perceber, né? E no final do último dia, várias equipes, os atletas brincavam assim, pô, ano que vem eu quero fazer parte da equipe do Antônio. Pô, Faz um catering incrível. o meu atleta era, eu quero o gel agora, não sei o quê, eu quero os BCAAs, não sei o quê. E o Antônio assim, pô, não, me traz um macarrão instantâneo. Então, Quando estavas na bicicleta ou quando estavas a correr? quando estava na bicicleta, cheguei a comer macarrão instantâneo, comi hambúrguer, tomei água de coco. Então, assim, eu conseguia fazer a digestão e me sentir bem comendo, assim, comendo mesmo, né? E meus treinos foram assim, eu levava hambúrguer feito em casa para comer durante as corridas, para andar na bicicleta, levava 4 hambúrgueres atrás no bolso do ciclismo. Então eu sempre comi muito, né? Comia e conseguia comer e digerir para poder fazer a prova, me sentia bem comendo mesmo algo sólido, né? Claro que ela me dava BCAAs, me dava eletrólitos, me dava um gel que ela achou mais específico para mim, que era mais grosso, um gel mais que não era tão líquido. Então, a alimentação para mim era bem diferente, né? Foi sempre... Houve alterações na alimentação do primeiro para a segunda para a terceira edição? Ou seja, houve alguma coisa que não funcionou tão bem que depois foram ajustando? Não, em termos de alimentos sempre encaixou muito bem essa situação. No começo que foi difícil perceber que eu não ia conseguir fazer muita coisa só com base de suplementação mesmo normal, né? Vamos dizer assim, né? Porque a tua alimentação normal já é bastante natural, ou seja, tu já não és muito amigo de doces e afins? Não, assim, gosto de doce, claro, como um doce, mas não sou fanático, assim, eu gosto mesmo mais de comida, tipo arroz, feijão, carne, massas, assim, gosto mesmo de uma comida mais equilibrada, né? Então, acho Como é que é um teu dia típico de alimentação normal, mesmo antes e quando não estás a preparar-te para nada, mas quando estás naturalmente a treinar?
Agora me adaptei muito em Portugal com uma coisa que assim, arroz, atum, sardinha. Como muito, assim, adoro mesmo, assim, minha noiva acha assim, só come atum e sardinha, sei lá. Mas eu gosto muito de arroz, carne, feijão, salada, frutas, legumes. Gosto muito de uma alimentação que acho que veio de casa, da minha base de casa, que continuou para minha vida, né? Então acho que isso, tanto que a Filipa diz que o sonho dela é que quando eu morrer ela vai me dissecar, né? Para poder me estudar, ela fala mesmo. Então acho que tem a ver com a educação básica, assim, tu acaba conseguindo passar pro dia a dia e me adaptei bem a isso, né? E sobrevivi a 3 Ultramans, então acho que alguma coisa... Então mesmo antes tu não eras muito amigo de suplementos, não eras muito pessoa de estar a tomar os batidos de proteína e afins? Não, nunca fui mesmo, assim. Hoje em dia, com mais idade, sei que preciso, tipo eletrólito, tomar o Extend para recuperação, BCAAs, complexo vitamínico que eu tomo, a glucosamina que eu uso também, ômega 3. Então, assim, isso adaptei agora nessa fase mais da minha vida, né? Mas nunca fui aquele atleta que tá com shake, ele batendo shake, tomando shake para poder, tipo, treinar. Então os suplementos que tu tomas hoje em dia para ter esses cuidados devidos e como atleta, estás a falar ômega 3, condroitina, multivitamínico e o whey também? Vitamina C. Vitamina C. Esse é o básico do básico, né? Que eu faço mesmo. Esse eu procuro manter sempre, né? Uau. Acho que é importante. Yeah. Fiz. Pois, acabas por ser uma pessoa que já tinha uma base muito boa, era fácil trabalhar em cima disto. De repente dizem-te, olha, agora um géis, é tipo géis, isso não... Sim, foi... E nunca ficaste mal disposto, mesmo com hambúrgueres e afins, nunca ficaste mal disposto? Não mesmo, assim, ó, a Filipa fazia a massa instantânea, né, me dava massa, ela chegou a picar salsichas pra botar dentro da massa e eu na bicicleta, assim, comendo, e aí a galera assim, caramba, como é que é possível, cara? Eles ficavam malucos. Uau. Mas não comes muito ou comes? Como muito. Comes muito? Estás sempre a fazer snacks? Estou sempre comendo, sério, como muito mesmo. Hoje em dia, como é que é o teu treino? É o quê? Pronto, agora tu estás em Lisboa também, já agora para disputar o campeonato nacional, vais ao absoluto na tua categoria de jiu-jitsu, mas mesmo que não te estivesses a preparar para uma prova de jiu-jitsu, continuas na mesma a acordar cedo para ir correr? Como é que é a tua vida? Corro, eu gosto de fazer um treino de corrida, né? Agora não tanto porque está frio, procuro mais fazer a parte muscular, né? Faço um treino de jiu-jitsu, gosto de fazer meu treininho funcional em casa, meus 30 minutos, que acho que fazem mesmo muita diferença. Mas fazes todos os dias? Procuro fazer todos os dias. É o quê? Qual é que é o teu treino em casa? É mesmo treino funcional, né? Com mobilidade, com exercício do corpo, com pliometria, com flexões, agachamento, vai à frente, volta, salta. Vários exercícios com peso corporal, né? Então por dia costumas treinar pelo menos umas 2 vezes, é isso? Sim. Uau. Faço meus 30 minutos básicos e um treino de força ou jiu-jitsu, que eu procuro fazer sempre o jiu-jitsu. Né? No treino de força tu vais, é mais o quê? Agachamentos, supinos? Agachamento, levantamento terra, flexão, elevações. E tens algum split que gostes mais de usar? Fazes o quê? 3 vezes por semana? Faço segunda, quarta e sexta, a musculação, né, que é minha... É full body? Cada treino é full body? Minha treinadora, minha noiva que me bate na cabeça. Ela foi atleta de judo, né, faixa preta de judo, francesa. E atleta de jiu-jitsu, faixa roxa também, campeã francesa. Então é ela que faz a tua programação do treino de musculação. Ela que está cuidando agora, né? Porque como eu te falei, é interessante ter alguém que te... Eu passo treino para meus alunos e ela me passa o treino, né? Ela que me dá na cabeça. Não treinasse hoje, não fizesse treino de perna, tem de fazer isso. Então... Não, e é bom termos esse descanso, não é? Eu também gosto muito de seguir programações feitas por outros. E eu tenho, já agora passa a publicidade, as pessoas já devem ter visto aqui, eu tenho uma aplicação, aliás, uma aplicação americana chamada Train Heroic, e já agora para quem tiver interesse, malta aí de casa, quem tiver interesse em fazer treino no ginásio com a minha programação, vocês podem, está aqui na descrição, a informação, portanto o link, vocês clicam no link e há 2 tipos de programação. Há um que é chamado máquinas de guerra, onde vocês têm tipo todo esse tipo de treino assim mais funcional, em que há peso externo, há peso do corpo, etc, muita corrida, muito salto, muito trabalho de musculação. É para um atleta que quer ser tridimensional e ser ágil, forte, flexível, etc. E depois tem também as Guerreiras do Salgueiro, que é um treino mais virado para o público feminino, que normalmente tem alguns objetivos específicos de hipertrofia, glúteos, pernas, etc. Pronto, mas depois também tem uma parte atlética muito interessante, porque eu acho que normalmente os treinos de hipertrofia típicos acabam por ser um bocadinho
maçadores para a maioria das populações. Portanto, se a malta fizer aquilo de uma maneira um bocadinho mais dinâmica, mais G.I. Jane, acaba por ser um bocadinho mais divertido. E para dizer o quê? Para dizer que eu próprio também utilizo esta aplicação a seguir programações de outros, de treinadores, por exemplo, americanos que eu sigo, malta que esteve ligada, por exemplo, ao futebol americano e não sei o quê, ou às vezes gosto de experimentar uma programação mais virada para grappling, para artes marciais, para jiu-jitsu, neste caso também estou a praticar agora há relativamente pouco tempo, e é uma coisa que me tem ajudado muito, porque eu próprio mantenho a frescura de fazer uma programação feita por outros e estou sempre a trazer peças novas que fui roubar aqui e ali. Sim. E um descanso do caraças que é para nós, treinadores de atletas, de atletas amadores e recreativos e também de atletas, se calhar, que levam as coisas um bocadinho mais a sério. É um descanso do caraças, nós não temos que estar ainda a pensar e ainda a programar para nós, não é? Nós gostamos de manter-nos em forma, nós gostamos de treinar, portanto, por que não, de vez em quando, ir buscar ideias ou seguir ou ter ali um compromisso com uma programação que é feita por outros. Portanto, acho muito bem que estejas a aproveitar da tua noiva essa mais-valia. Essa ajuda, esse suporte básico de vida. Sim, é isso mesmo. Então, e agora, como treinador? Quais é que são as lições mais importantes que tu retiraste na tua vida como treinador, nas pessoas que tu treinas? Achas que o português é mais preguiçoso que o brasileiro? Não, isso é uma coisa que já escutei muito. O quê? Não é? Podes dizer a verdade, vá, ninguém está a ouvir. Não, acho que isso tem a ver assim, com objetivos, né? Sempre que alguém vem treinar comigo, quero treinar contigo, eu digo assim, queres realmente treinar? Queres muito realmente treinar? E o pessoal no começo achava que eu era maluco, né? Porque a gente treinou junto na academia, né? Aqui em Lisboa, né? E eu trabalhava como personal e muita gente já treinava comigo. Então, imagina, tu treinavas comigo e vem um amigo teu e fala assim, eu quero já pagar o primeiro mês, quero começar a treinar. E eu falava assim, não, primeiro vamos fazer um treino experimental. Não, meu amigo já falou que é muito bom e não sei o que eu quero treinar. Eu falava assim, não, primeiro a gente faz um primeiro treino. E depois tu vê se tu queres realmente isso e começa a treinar e pagas, né? Ou seja, porque muita gente às vezes fala assim, eu quero treinar. Mas será que ela quer realmente treinar ou foi uma coisa da moda? Ou ela... Então, assim, tu tens que perceber o que tu queres fazer, né? Tu queres muito. Tem muita gente que às vezes fala assim, eu quero fazer uma maratona, eu quero fazer um Ultraman, eu quero fazer um triatlon, todo mundo consegue fazer tudo dentro da sua individualidade. Mas o querer é muito forte, né? Isso é o que eu mais tirei de lição da minha vida, né? Às vezes deixei de treinar pessoas porque eu percebi que realmente ela não estava ali por ela queria fazer, tipo, eu vou fazer uma maratona porque abriram inscrição na Maratona de Lisboa, a primeira que vai ser de Cascais a Expo. Então a pessoa vai lá e quer fazer aquilo. E acho que o querer é que move tudo, né? O querer, a tua disciplina, eu quero realmente fazer Ultraman. Tu pode fazer. Eu treinei alunos para fazer Ultraman, que eram sedentários. Então, assim, a diferença é tu realmente visualizar alguma coisa lá na frente que vai te fazer diferença na tua vida, né? Então, isso de ser mais preguiçoso brasileiro, ou português, ou o que seja, acho que não tem a ver com a nacionalidade, né? Tem a ver com o espírito de cada um, assim. Acho que tem a ver com o espírito da pessoa de querer muito, né? Eu tenho grandes alunos, hoje que são grandes amigos, que viraram enormes atletas, né? José Massussa, eu lembro dele fazendo a avaliação física comigo ali na antiga Athletics Foot, que era ali perto da Grada Oriente, e nós tínhamos um espaço ali de treino, e ele foi fazer a avaliação física comigo, e ele deitou no chão da sala e falou assim, eu vou morrer. Eu falei assim, olha, tu vais fazer triatlon. E ele olha para mim e disse, tu és maluco? E ele fez o Ultraman, ele ganhou o Epic 5. Ele foi o primeiro atleta da história de Portugal a ganhar o Epic 5. Ele fez 5 Ironmans em 5 dias seguidos no Havaí. Uma prova que eu ia fazer, eu tinha ganho a vaga, não pude fazer, e ele foi no meu lugar. E ele ganhou a prova. Então, assim, ele era um sedentário. Eu lembro do Felipe Fraga, um engenheiro da Carris, que era um senhor que foi fazer avaliação comigo no Ópera, onde eu trabalhava. Uma barriguinha de cerveja, assim, pequenininho. E ele fala assim, quero começar a treinar, minha mulher pediu, não sei o que, ele começou, e hoje ele já deve ter feito mais de 100 maratonas, em um espaço de 2012 para cá. Então, assim, as pessoas têm muita energia lá, tem muita energia dentro. Às vezes falta alguém, tipo, dar aquele clique, como tu faz com os teus alunos, com as pessoas que te seguem, com as pessoas que
que vivem o teu mundo, a tua animação, o teu estímulo, a tua motivação da atividade física, entendeu? E isso move as pessoas, isso é que faz tudo ser diferente. Uma pessoa que às vezes está no sofá, sentado em casa e de repente fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Vou começar a correr. E vai e começa a correr, entendeu? Epá, muito bom, muito bom. Eu acho que sim, acho que era uma curiosidade que eu tinha mesmo que trazer aqui, porque eu acho que és uma referência. Acho que não, tenho a certeza que és uma referência. E eu acho também que dentro dessa referência tu és muito completo. Tu és aquela pessoa que para mim personifica mesmo esta onda que agora se fala muito e que eu acho que é interessante. E também nasceu aí um bocado do gosto pelo atleta tridimensional, que é a coisa do atleta híbrido, que tanto faz coisas longas e mais demoradas, como é óbvio, nomeadamente as corridas, os triatlos, seja o que for, mas ao mesmo tempo também gosta de levantar peso, também percebe, entende a importância do trabalho com o peso externo, como lidar com elementos diferentes. O trabalho que tu chamas de funcional, portanto neste caso o trabalho de peso corporal também, ter força relativa, o trabalho de flexibilidade, e ainda agora estávamos aqui a passar um vídeo também que tu falas de alongamentos. Sim. Portanto para ti é uma pedra também basilar do trabalho, mesmo para um maratonista, Sim. para uma pessoa de corridas longas, acaba por ser muito importante os alongamentos. Já agora, como é que tu incluís os alongamentos normalmente no teu dia-a-dia? Eu trabalho como mobilidade, né? Usa a mobilidade das lutas, né? Que te ajuda imenso para isso, né? Porque imagina aquele assim... trabalho quase tipo flow, não é? Aquele que parece Isso. animal flow quase Isso. do jiu-jitsu, sim. Porque imagina assim, ó, se tu perde flexibilidade, perde alongamentos, tu não consegues ter mobilidade para fazer os exercícios, imagina no teu dia a dia. Estás sentado, estás trabalhando, quando tu vê que no final do dia estás assim, todo torto, trabalhando, ou vais andar, vais fazer uma caminhada, vais passar um buraco, vais subir uma escada, tudo isso pode ser assim, até às vezes o pessoal brinca, tu vende isso de uma forma... Mas é verdade, senhor, como é que tu vais passar um buraco, como é que tu vais dar um passo numa poça d'água, como é que tu vai subir uma escada, como é que vai ser a tua longevidade? Tu sentas e vais levantar no final do dia, ai, dói minhas costas, dói o joelho, dói a cervical, dói o omoplata, dói tudo. Então assim, tudo isso é legal para o desporto, mas é muito melhor para a vida. Pois. Longevidade, saúde, bem-estar, está tudo interligado. O desporto de alta competição, e sei disso, não é saúde, não vai estar ligado à saúde porque é impacto, é pancadas, o judo, bati várias vezes a cabeça no chão, tem várias protusões na coluna, então assim, mas tu utilizar isso de uma forma para uma pessoa amadora, de forma saudável, que ela vivencie isso como saúde, bem-estar, vai ser igual a longevidade, então tudo isso é importante, né? Tu viver o desporto de uma forma diferenciada e cada vez tu vê mais pessoas de mais idade fazendo atividade física tu fica assim, como é que pode, cara? E tu falaste também numa peça basilar que eu cada vez mais eu acho que é tão importante as pessoas saberem isto, que é da pliometria, não é? Dos saltos e do trabalho de impacto. Não estamos a falar de fazer impactos gigantescos por muitas horas. Estamos a falar de progressão também, mas por exemplo um exercício de pliometria é saltar a corda, e saltar a corda é aquilo que ajuda, por exemplo, a manter os tendões vivos, sim, os tendões rígidos. Óssea, tudo. Eu acho que isso é importantíssimo, porque a malta depois pensa assim, nós vemos então estes quarentões ou cinquentões ou malta de mais idade a ir buscar desportos como o paddle e como o squash e não sei o quê, e se for preciso aí já não há problema nenhum de fazer as mudanças de direção, as corridas, os saltos e não sei o quê. Mas no ginásio chegam lá e fazem uma coisinha muito mais soft, ou nem sequer vão ao ginásio, ou então cortam-se a fazer certos exercícios de pliometria, como saltar à corda, coisas um bocadinho mais funcionais, não é? Dentro dos impactos. Mas se uma pessoa vai dar saltos para o jogo, porque é que não trabalha as fibras rápidas e os tendões de forma a estar preparado para esses saltos que vai dar? Isso. E as pessoas estão muito agarradas àquela ideia retrógrada, e tu és a prova disso, de que não é uma idade mais avançada, ou não é a partir dos 30 anos e não sei o que. Antes havia aquela coisa, chegas aos 30 estás acabado. O quê? Não. As pessoas perfeitamente, se mantiverem na sua dieta o treino ideal, ou um treino inteligente, digamos assim, porque ideal nunca é, não é? O treino inteligente, conseguem sempre continuar a otimizar ou a aproveitar aquilo que ainda têm durante muitos anos, porque normalmente não é as pessoas perderem fibras rápidas, porque a perda também não é do dia para a noite, não é assim, não é? As pessoas perdem porque deixam de fazer certos exercícios, deixam de fazer certos movimentos. Agora já não levanto
tanto peso, ou agora já não faço saltos no ginásio, já não faço sprints, já não faço isto, já não faço aquilo, porque já não tenho idade para isso. Mas, no entanto, se for preciso, vão jogar pádel e há um sprint e há uma mudança de direção. E aí é que há entorces, e aí é que há ruptura dos isquiotibiais, ou seja, do que for. Porque deixa de haver uma exposição constante. Portanto, o trabalho atlético pode e deve continuar a ser feito, agora, progressivamente para cada um. Sim. Para alguns, uma pliometria, fazer 100 saltos de corda, está bom. Para outros é fazer aqueles saltos a vir da caixa, saltam da caixa cá para baixo e fazem o drop e depois ainda saltam cá para cima. Portanto, há nuances, há níveis, há progressões. Portanto, tu ao falares de pliometria também me ajudas aqui a continuar a dar esta mensagem às pessoas, que eu acho que é importante. Trabalho de musculação, muito trabalho de flexibilidade, neste caso de mobilidade, muito bem dito, que normalmente a diferença é que é alongamento sob tensão. Ou porque estamos a suportar o peso do nosso corpo, ou porque estamos com elásticos, ou porque estamos, sei lá, muitas vezes também carregado com peso. O próprio treino, um agachamento, um levantamento de terra romeno, acaba por fazer um alongamento brutal do isquiotibial sem que a pessoa pense sequer que está a alongar. Portanto, estas coisas todas acho que ajudam imenso a passarmos uma mensagem que no fundo é semelhante, que é: treinem para o vosso corpo ser resiliente, e a partir daí sim vêm os ultramans, e vêm os triatlos, e vêm os paddles, e vêm cada um no seu canto a fazer a sua cena, mas o hardware é que tem que estar bem cuidado, não é, António? Estou a falar bem? Claro, é isso mesmo, é nisso, assim, porque como tu juntou tudo, né? Imagina o pessoal no final de semana, vou jogar um futebolzinho, mas não faz nada durante a semana. Chega lá no futebol, se mata e é joelho. Porque a cabeça quer. A cabeça quer chegar à bola. Mas o corpo já não tem hardware para aquilo. Por isso, tu te preparares para aquilo, se fizer a preparação durante a semana para aquilo, tu vais conseguir conciliar toda a tua vida, vais conseguir treinar, vais conseguir ter qualidade durante todo o tempo que estiveres vivo, né? E as boas notícias é que é mais divertido fazer esse tipo de treinos. Muito mais. Do que a coisa do 1, 2, 1, 2, 1, 2, não é? Nem tudo tem que ser, agora tenho que ir dar umas corridas para ficar em forma. Dar umas corridas para ficar em forma. Tu primeiro ficas em forma, depois é que dás umas corridas, não é? É isso, esse é o ponto. Que era o que nós falávamos em off também, que é para também percebermos como atacar aqui a mensagem para passar às pessoas, e acho que isso foi, acho que tivemos aqui uma mensagem muito, muito interessante. Vais combater, é amanhã não? Espera aí, hoje é quinta. Sábado. Pá, não vou desejar boa sorte, que isso não se deseja, não é? Tipo, estás preparado, portanto eu acho que sim, acho que as coisas têm corrido muito bem, tu continuas a ganhar todos os campeonatos em que tu vais, pá. Ainda há bocado meti aqui um vídeo teu a ganhar, não sei se foi o último campeonato, mas qual é que foi o último que tu venceste agora do Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu acho que foi o Open, no teu Open de Lisboa, eu ganhei o Nacional no começo do ano, no Master 4, depois no teu Open de Lisboa, fui campeão. E fui a Paris, fui vice-campeão no meu peso e terceiro no absoluto. Então, fantástico. Sou um velhinho teimoso. Fantástico, é isso mesmo. E tu vais dar, inclusive é hoje, um workshop, não é? Vais dar um seminário na AMA, do Alex Machado, Bruno Lima. Vais lá estar com o Bruno Lima, exatamente. Na sexta-feira vou estar com o professor Sérgio Vita, lá no Mr. Big, treinando com ele. Bom. É isso, ver os amigos, né? Porque o desporto cria essa coisa das tribos, né? Que é o mais importante, das famílias, né? Então, quando eu digo assim, eu sou de uma equipe, vou treinar numa equipe hoje, vou na outra equipe na sexta-feira, e antes de lutar um campeonato, né? Então, acho que o melhor que o desporto passa é isso, né? Essa coisa da família, né? Tu sentires bem, estar num ambiente saudável, todo mundo poder treinar, evoluir. Como tu falou, uma parte muito legal, né? Que é buscar conhecimento em várias outras pessoas, em várias outras modalidades. Essa abertura, né? Não é? Isso que é o mais importante. Ficar fechado na tua arrogância, a pensar que tu é que achar que és o melhor do mundo. Não... Olha, esta praia aqui é de Matosinhos? Não, isso é lá na minha cidade. Isso é a Ana Joaquina, em Florianópolis. Não, é só porque eu vi aqui um hashtag. Ok, foi cá em baixo. Vi aqui hashtag Matosinhos e isto não é a praia de Matosinhos, pá, este gajo está a mentir. Treinou com o mestre. É assim mesmo, pá, fantástico. E tu estás a treinar na Focus? Eu luto pela Focus, Jiu-Jitsu, com o grande Paquito, que acabou de ser campeão mundial. Isso, com o Manuel Neto, com o André Schultz, eles que são os responsáveis, né? Minha equipe família do Brasil é a Hillion Grace, do Cláudio Arraes. É isso. Isso mesmo.
Um conselho para as pessoas, para terminarmos, para deixarmos aqui em... antes de mais, onde é que te podem encontrar? Portanto, temos aqui António Nascimento. O que é isto? A-N. Era António. Ia escrever António outra vez. Ok. A-N. Já está aqui, pronto, para as pessoas verem. Já pusemos várias vezes o Instagram também. E se as pessoas te quiserem procurar para treinar contigo, alguém que quer ser teu aluno, o que é que a pessoa faz? Atualmente, agora eu estou fisicamente em Matosinhos, no Porto, né? Trabalho na Academia Workout como personal trainer, com um projeto meu. Academia Workout. Academia Workout em Matosinhos fisicamente, né? Online, o projeto do Movimento 30 Minutos, que é um projeto que é baseado naquilo que eu te falei do treino funcional, da mobilidade, tudo isso é um treino que a gente trabalha online. E quem quiser treinar, fazer um treino experimental, primeiro um treino experimental fisicamente. Claro, tu tens que filtrar, a dizer lá, tu tens que merecer estar aqui. Então, templo de Shaolin, não é? Não vais para aqui... aparecer lá no Porto, fazer um treino ou fazer um treino online também. É isso. E o que eu posso passar assim de mensagem mesmo que a gente falou e que eu gosto muito do que tu faz também, né? Muito obrigado. É sério, por isso que a camisa, quando tu falou assim, não mereço. Mereces pra caramba porque tu motivas muitas pessoas, né? Tu é de uma geração bem mais nova que a minha, mas tu conseguiu fazer com que as pessoas saíssem de um quadrado, né? Que é uma coisa que eu acho muito legal. Ou seja, ficar assim, tipo, fechado, só isso que é bom, só isso que é bom. Não, tu busca em várias outras coisas melhorar, evoluir. Pô, jiu-jitsu, quando é que tu vai ser, faço crossfit, sou bom pra caramba, vou fazer jiu-jitsu pra quê? Pra ser amassado? Não, tu foi buscar no jiu-jitsu qualidades físicas, valências físicas que tu precisava, no grappling. Tu sou amassado e não é pouco, a gente me bate ali. Mas isso que eu acho que é muito importante, né? Então, assim, cada um, dentro da sua individualidade, pode fazer coisas incríveis, assim, eu sou a prova viva disso, assim, porque eu digo isso com, não querendo dizer, isso não, é porque, assim, eu sou um atleta de lutas, um ex-atleta de lutas profissional, que conseguiu fazer coisas que, de repente, lá atrás eu não achava que ia conseguir fazer, né? E consegui fazer vários alunos, várias pessoas fazerem a mesma coisa que eu fiz, né? Pessoas que têm muito mais valência no que eles fizeram, muito mais valia do que quando eu fiz, porque eu já era um atleta. E eles não, eles começaram do zero. Então, assim, uma pessoa sedentária pode ser um grande atleta dentro da individualidade dela. Não adianta escutar o que os outros falam de fora. Assim, ela consegue fazer uma maratona. Não vai fazer em 3 horas, mas vai fazer em 4 horas, em 30, em 5 horas. Ela pode nadar, ela pode fazer uma caminhada, ela pode perder peso. Então, assim, todo mundo consegue fazer o que quiser. Depende muito do quanto ela quer fazer aquilo, claro. E principalmente do que aquilo vai servir para a vida dela e para as pessoas em volta, né? Porque tu nunca faz nada sozinho. Isso é... tu é campeão de jiu-jitsu do mundo de jiu-jitsu. Mas tu não foi campeão do mundo de jiu-jitsu sozinho. Sozinho, nem passar. Tu tinha que ter as pessoas para treinar, tu tinha que ter cada parceiro de bola, cada mestre, cada... É mesmo. Essa é a mensagem que eu tenho para passar e viver isso de uma forma para todos, assim, lá para frente, para tua longevidade, para tudo. É isso. Mestre António Nascimento, muito obrigado por esta presença aqui. E agora vamos chamar-te um Uber. Agora sim. Para descansar. Malta, façam like e partilhem. E espero que tenham ficado tão inspirados como eu e sejam um bocadinho melhores a cada dia. Lá está uma peça do puzzle só. E lembrem-se de ser tridimensionais, cuidem bem do corpo e depois é que surgem as outras coisas. Grande abraço.